amigos do podcast Ponto de Vista, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa, do meu, do seu, do nosso programa de política de Londrina e região. Hoje o E região vai ser destacado, né, Jean Monteiro? Eu sou Aguinaldo Nascimento, estarei no comando dessa transmissão. Ao meu lado sempre ele, Jean Monteiro. Boa noite. Muito boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui ao nosso convidado. Sempre um prazer estar aqui para falar de política, debater Londrina e região, Aguinaldo. Hoje debateremos região, né? Exatamente. O que a gente sempre quer é ampliar a nossa audiência, não é verdade? Exatamente. Já teve o pessoal de Jataizinho, Ibiporã, Cambé. Rolândia ainda não, né? Tá devendo Rolândia. Se você conhece alguém de lá e quer indicar, vem pra cá também, tá? Mas tem um que também tá devendo, né, Aguinaldo? Arapongas. Arapongas. Não está mais Não agora. está mais agora? Exatamente. Como assim não está mais? Olha, já caguetou o nosso convidado, né? Então está aqui na bancada Haroldo Pagano. Isso. Errei várias vezes, tá? Então esse sinal aqui foi porque a gente errou várias vezes. Seja bem-vindo à nossa bancada. Espero que goste do nosso programa, goste do nosso jeito de transmitir política para todo mundo, né? E fique à vontade. Né, Jean Monteiro? Exatamente. Muito bem, boa noite, Aguinaldo, boa noite, Jean, acertei, né? A todos que acompanham aí o podcast, né, Ponto de Vista, é um prazer para mim poder vir aqui para Londrina, né, uma cidade que eu gosto muito, muito próximo da nossa, né? Eu brinco que Londrina é região metropolitana de Arapongas, né? Lógico que eu tenho que puxar para minha cidade, Exatamente, né? faz parte. Brincadeiras à parte, né? Londrina é uma grande cidade e é um privilégio poder vir aqui falar um pouquinho da minha história de vida e principalmente sobre a questão política, né? A questão política, inclusive, que une as duas cidades aí, Arapongas e Londrina também, além das outras, né? Cambé, Rolândia, enfim. Então, eu tenho certeza que será um ótimo bate-papo. Estou aqui à disposição para ser sabatinado. Com certeza. A gente conhece muito Arapongas por passar lá, né? A gente vai para Maringá, passa em Arapongas, na lateralzinha ali, né? Eu já conheço, tenho alguns amigos que moram lá e outros que vieram para Londrina, motivos de trabalho. Mas é uma cidade que eu gosto bastante. Uma cidade bem plana até, né? Então dá para andar de bicicleta, diferente de Londrina, né? Na verdade, Olha, Aguinaldo, já andei bastante lá fazendo pesquisa política, viu? pesquisa política? Exatamente. Nossa, eu não consigo entender o Jean Monteiro fazendo pesquisa política. Você acha que era manipulado ou não? Pois Fala a é, verdade, né? fala a Eu verdade. tenho minhas dúvidas. Boa. Arapongas tem as suas peculiaridades, você falou aí de cidade plana, né? Curiosamente, nós já fomos num passado não muito distante, nós já tivemos a segunda maior frota de bicicletas do estado, por ser uma cidade plana e por ser uma cidade moveleira, né? Tem um parque moveleiro, nós temos ali mais de 400 empresas do ramo moveleiro na nossa cidade, que é o que move realmente, é a engrenagem propulsora da cidade, é o ramo moveleiro, né? Então, por ser uma cidade plana, por ser um ramo moveleiro, e a cidade é uma cidade muito concentrada, né? Então, nós já fomos aí no passado recente uma das cidades com maior número de bicicletas do estado. Aliás, a segunda do estado em número de bicicletas, né? Era uma enxurrada de bicicleta. Hoje esse público está migrando para a motocicleta, né? Mas era bonito de ver aquele mar de bicicletas, né, circulando pela cidade, né? E é uma cidade propícia por conta de ser plana, né? Basicamente plana. Né? Andei muito de bicicleta até descobrir uma motocicleta. Aí não tem jeito. E a preguiça começa a Olha, rodar. Aguinaldo, pelo que eu tô vendo aqui hoje, a gente vai ter bastante curiosidade. Vai. Então, Jean Monteiro, começa a nossa entrevista. Senão eu vou ficar falando aqui coisas, peculiaridades da cidade. Vamos lá. Haroldo, antes da gente começar a entrar lá na parte política, entender sua história política, a gente quer entender um pouquinho antes o que você fez, que eu já vi no currículo desse cara, Aguinaldo, já trabalhou com futebol na Arábia. Impossível. Não. É impossível. Isso. Não, depois dessa eu vou embora. Então, Haroldo, fala um pouquinho pra gente da sua vida antes da política. Quem é o Haroldo? Certo. O Haroldo, ele tem 50 anos, né? Tenho 50 anos de idade. Eu tenho 3 filhos, tenho um neto já, né? Tenho um netinho já, 3 filhos, né? Maravilhosos, 2 filhas e um filho. E eu tenho, assim, apesar da pouca idade, né? Não tão pouco assim, mas eu já rodei um pouquinho, né? A minha primeira formação
educação física, né? Então trabalhei, fiz a faculdade de educação física, me formei em 97, tive uma escolinha de futebol. Eu vou tentar assim, ser bem breve, né, para não ser muito longo aí no currículo, mas eu me formei em 97, tive uma escolinha de futebol. E aí depois eu fui convidado então para trabalhar com o futebol profissional. E ali pertinho, né, na Arábia Saudita, né, na Arábia Saudita, logo ali, né? Imaginem só, Jean e Guinaldo, em 97, né? Nós não tínhamos internet, não tínhamos nem celular direito nessa época, né? Imagina a comunicação. 97, já não teve. Olha, Guinaldo, Já era nem nascido? Mentira, que nem dói. Imagina só. E aí eu fui convidado então para participar de uma comissão técnica, né, montada aqui no Brasil, uma comissão técnica de Santa Catarina, na verdade, né, o pessoal de Balneário Camboriú, e eu tinha um amigo em comum nesse pessoal e me convidaram para ser treinador de goleiro na Arábia Saudita, né? E eu era solteiro na época, ainda era muito jovem, tinha acabado de me formar, e eu topei o desafio, né? Meus pais ficaram quase malucos, né, com essa ideia. O pessoal falava para eles, pelo amor de Deus, não deixa ele ir para a Arábia Saudita, cheio de homem-bomba, ele vai morrer lá e tal, aquela coisa. Imagina, a falta de informação leva a pensar isso mesmo, né? Mas eu fui, enfrentei assim um desafio gigante, né? Porque eu digo sem menosprezar ninguém que vai para fora do país, mas você quer ir para a França, quer ir para os Estados Unidos, né? Agora está tendo a Copa do Mundo de futebol, você quer ir lá para os Estados Unidos? Se você tiver o visto, se você tiver dinheiro para ir lá, você vai. Chegando lá não é muito diferente da nossa realidade, né? Tem algumas comidas parecidas com a nossa, o pessoal se veste igual a gente, os costumes são mais ou menos parecidos, né? Agora você imagina ir para a Arábia Saudita, né? Primeiro, eu fui para um país 100% praticamente de muçulmanos, né? Então, mundo islâmico, né? Já é uma cultura diferente, não são cristãos, né? Aí, depois você pega um calor de basicamente 50 graus, né? Então, quando eu desci no aeroporto, desci do avião, eu tomei um choque, assim, né? Imagina só que lá, é um choque de realidade. Depois você não vê mulheres, né? Você vê homens andando de mão dada, né? Os homens andam de mão dada. Mulheres lá na Arábia é simplesmente assim um objeto, né? É um objeto de procriação, vamos dizer assim, né? Que me perdoe aí os muçulmanos que vivem aqui, mas é a cultura lá, né? É a cultura deles, né? E aí eu fui morar numa cidade que é a segunda cidade mais sagrada do mundo islâmico, que é Medina, né? A primeira é Meca, a segunda é Medina. Então, ou seja, muito restrito, né? A questão cultural, religiosa, né? E nós ficamos lá durante um ano, né? Então, você imagina, né? Eu acreditava assim que eu não fosse conseguir me adaptar. Eu era muito jovem, nunca tinha saído dentro de casa e de repente você enfrenta um desafio desse. Não foi fácil, mas quando você está num local diferente, você se vê obrigado a aprender, foi aonde eu comecei a aprender o árabe, né? Mais do que o inglês, até eu comecei a aprender o árabe, não escrever e tal, porque é muito difícil, né? É ao contrário, desenhado praticamente. Mas a fala. Então, eu aprendi números, aprendi algumas palavras, né, em árabe e tal. Então, você aprendendo números, você chega no mercado, tem lá um valor, você sabe que valor que é aquele, né, pelos números, né? E algumas palavras. Aí você vai montando frases, né? Vai montando frases. Você conseguiria falar ponto de vista em árabe? Não vou conseguir, né? Não tem jeito. Ó, que já pensou isso, não sei não, hein? Eu um dia passei na porta de uma outra curiosidade, aqui no Brasil, né? A conversa fica boa quando o cara dá gatilho. Dá gatilho pra lembrar de outra coisa. Aí eu passei na porta de uma loja, né? Uma loja de produtos indianos, né? Acho que foi em Arapongas ou aqui em Londrina, não sei, né? Eu, todo, né? Tinha recém-voltado da Arábia, né? Eu cheguei e falei, salam aleikum, né? Que é olha lá, como vai, né? E tal. E ele, aleikum salam, né? Ele respondeu, né? E daí eu falei, Keif Haluk, né? Como vai você, né? Daí ele falou, André lá. Já tinha arrumado uma briga comigo, já. André lá e continuou. E eu parei por ali, né? Daí eu falei, não, tá bom, vamos continuar nossa conversa em português, porque a única coisa que eu sei falar é salam aleikum, Keif Haluk, tá bom, né? Então, ou seja, é uma experiência extremamente assim, difícil, né? Foi uma experiência difícil, imagine longe de casa, sem comunicação, conversávamos por telefone fixo, o valor era muito caro, começamos a conversar por carta, demorava demais para chegar uma carta, né? Minha mãe mandou um panetone para mim em novembro, ele chegou em fevereiro lá para mim, vencido, então você imagina, né? Achatado assim. Então eu tive que ir lá explicar o que era aquilo nos correios da Arábia Saudita, vamos dizer assim,
o que era aquilo, né? Que era uma pasta e tal, eles achavam que era droga, que era alguma coisa. Então, ou seja, é um outro mundo, literalmente, né? Mas eu falo, Jean e Aguinaldo, assim, não digo que todos devem ir para lá, hoje está bem mais tranquilo, né? Viver lá, o futebol se expandiu. Hoje é Mas fácil, né? hoje é mais fácil. Hoje você tem isso, internet, né? Eu tenho um primo que está na Polônia, né? Tá do lado ali da Ucrânia, guerra e tal. Essa família gosta de arrumar Gosta de confusão, aventuras, né? Só que assim, ele esporadicamente ele vai lá e faz uma chamada de vídeo. Então você vê onde a pessoa tá, como ele está, o que ele está fazendo, nós não tínhamos essa oportunidade, né? Então, ou seja, a gente conversava, por último, a gente conversava uma vez por mês por telefone fixo, né? Você não vê a pessoa, né? Então, é muito difícil. Porém, por outro lado, eu falo que é uma experiência de vida. Hoje, eu brinco assim, sabe? Se eu chegar em casa, minha mãe fala assim, olha, hoje a mistura é arroz, feijão e ovo frito. Tá bom? Tá ótimo. Ah, mas à tarde vai ser arroz, feijão e ovo frito. Tá bom? Tá ótimo. Né? Então, eu brinco que hoje eu como até sopa de pedra, sabe? Porque a dificuldade que você passa, a experiência que você passa lá, você leva para a vida toda. Eu brinco com os meus filhos, quando eles reclamam, mas eu não gosto disso. Eu vou mandar você para a Arábia Saudita, hein? Né? Vou mandar para lá, né? Então, assim, é uma experiência bastante valiosa do ponto de vista cultural, do ponto de vista profissional, né? E do ponto de vista de vida mesmo, né? De você ter valores, né? De você ter valores. Então, isso é bem legal. Fiquei lá um ano, voltei. E aí depois que eu voltei, eu fui para Santa Catarina, daí fiquei trabalhando lá durante 3 anos com futebol profissional também, futebol profissional. Mas futebol no Brasil é bem complicado, né? Ou você está num time grande, que pagam bem, ou você está num time pequeno, que corre o risco de não receber, né? Corre o risco de não receber. Então, trabalhei num clube pequeno, no começo foi bom, depois começou a ter dificuldade de pagamento, e aí eu migrei para a área de trânsito, né? Fiz um curso, comecei a... Qual que é o ponto de ligação, cara? De educação física para trânsito. Eu tô vendo algumas coisas, mas não estou conseguindo achar um ponto de ligação. Ponto de ligação é necessidade financeira. Entendi. Porque você está longe de casa, né, pagando aluguel, né, recém-casado, porque daí eu me casei, quando eu voltei da Arábia Saudita, eu me casei e fui para Santa Catarina, né? Então, ou seja, a dificuldade faz a oportunidade, né? Então eu acabei migrando. Você ia fazer uma pergunta? Isso, antes de você entrar nessa parte de trânsito, vou fazer uma pergunta meio futebolística aqui. Você que até, fisionomia até parece um pouquinho o nosso novo técnico da seleção brasileira, o que achou da questão do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira? Eu achei bom. O Brasil precisava de alguém com currículo, né? O futebol, ele é um esporte fascinante, porém não é fácil, né? Jogador de futebol não é uma categoria fácil de se lidar, né? Então é muito difícil. Eu falo que se você pegar, por exemplo, eu sou flamenguista, né? Então vamos pegar... Eu vou errar o nome dele mais vezes. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo de 2019, né? Ah, mas o Jorge Jesus... Mas só o Jorge Jesus é o fator determinante para aquele time fazer o que ele fez? Não. O time comprou a ideia do treinador, né? O time comprou a ideia do treinador. O Flamengo de 2025 com o Felipe Luiz é um principiante, né? Só que esse Felipe Luiz, além de ser um gentleman, né, como pessoa, é um cara estudioso, é um cara que foi um grande profissional, ele sabe muito bem como lidar com os profissionais. E ele tem um diferencial, ele jogou no Flamengo, então ele conhece cada um dos jogadores. O que esses caras são diferentes do ano passado ou do outro ano que o Flamengo não foi tão bem? São os mesmos, basicamente, né? Mas o que? Esse time comprou a ideia do treinador. Então, quando você traz um Dorival, quando você trouxe lá, né, aquele que era do Fluminense lá, o Diniz, quando você, né, trouxe outros treinadores, eles não têm uma expressão, se você comparar com os jogadores galácticos aí da nossa seleção brasileira, né? Agora, quando chega um Ancelotti, opa, esse cara é multicampeão, né? Então ele vai chegar no jogador e fala assim, menos, né, que você jogou aonde? Você ganhou o quê? Eu ganhei, eu joguei, então eu tenho experiência. Eu acredito muito nisso, né? Se você ver a capacidade dele, de repente, com a capacidade do Diniz, de outros, talvez se equivalem, né? Mas a experiência dele, o currículo dele, certamente vai fazer com que ele tenha o respeito dos jogadores. E a gente já viu isso nos jogos, né? Como o Brasil jogou diferente. Mas isso é fruto do quê? Se são os mesmos jogadores.
é aquela coisa, a ideia que os jogadores compram do treinador, né? Então isso eu tenho certeza que ele tem tudo para dar certo por conta disso. Vou ser polêmico. Se ele não ganhar 2 jogos, a a população mídia, brasileira e a mídia vai ficar cabeceira. Sim, não, com certeza, né? Mas a chance de dar certo é bastante grande, né? Nós temos um... Currículo e bagagem tem, né? Currículo e bagagem, e nós temos uma safra boa. Né? Do meio para frente, principalmente, né? Nós temos jogadores aí sobrando, né? Do meio para trás, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, mas nesses jogos ele já mostrou uma capacidade ali na defesa, ou seja, não tomou gol, né? Então a chance da seleção encaixar é muito grande. Tem jogadores que jogaram junto com ele no Real Madrid, né? Exatamente. Então, já tem uma experiência, já tem uma vivência ali, né? Uma vivência, né? Bom, Aguinaldo, continuando então. Não, ele estava fazendo ligação com o trânsito, né? Então tá bom. Exatamente, né? No seu currículo que a gente notou aqui, você foi o primeiro diretor de trânsito da cidade, sim, né? Sim. Como que isso chegou para você e como foi criar essa estrutura do zero ali? Para renovar aquilo lá, fazer algo novo, na verdade, né? Como foi essa experiência? Perfeito. Essa passagem no trânsito lá em Santa Catarina, como eu falei, eu trabalhei em autoescola. Depois de Santa Catarina, eu voltei para Arapongas novamente, né? Porque daí eu fui para o futebol. Como eu migrei para o trânsito, então eu voltei para Arapongas. Eu voltei e fui para o ramo de autoescola. Trabalhei muito tempo. Mas eu sou um cara bastante curioso e que adora sempre tá buscando mais conhecimento, né? Então eu sempre participava de campanhas de trânsito, de conselho de segurança, eu era muito atuante no conselho de segurança municipal da cidade, né? E aí o que eu fiz? Eu acabei chamando a atenção dos órgãos executivos, né? Dessa secretaria em específico, né? Foi criada uma secretaria, então Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, por conta da necessidade, porque Arapongas estava vivendo um caos, a Polícia Militar com uma defasagem gigante de policiamento, de viaturas, a Polícia Civil com um problema gigante também de efetivo, e nós não tínhamos guarda municipal na cidade. Foi então quando o Conselho de Segurança começou a cobrar, né, veementemente o prefeito na época, né, isso em 2006, 2007, uma onda de assaltos, uma onda de roubos, furtos, né, gigante na cidade. E aí fez com que o Conselho cobrasse, né, o prefeito. O prefeito, então, criou a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. Dentro dessa secretaria, nós temos 2 diretorias. Diretoria da Guarda e Diretoria de Trânsito. Foi, então, quando eles me convidaram para ser, então, o diretor de trânsito do município de Arapongas, né, o diretor de trânsito. Recebi esse convite e aceitei, né, porque era um desafio novo. Começamos essa estrutura do zero, então, né, uma diretoria, foi um desafio legal, interessante, fizemos um processo de municipalização do trânsito, né? Municipalização do trânsito, e a partir dali a gente começou a dar os primeiros passos. Nós não tínhamos um trânsito ordenado, né? Nós não tínhamos, e eu digo sempre, sabe, Guinaldo, Jean, né, e os espectadores, né? O trânsito, para que ele funcione, é necessário um tripé, né? O que é esse tripé? Engenharia, fiscalização e educação. Se um desses falhar, qualquer um deles, se um desses falhar, o trânsito não funciona. Então, se você tiver engenharia de trânsito, né, um corpo realmente de técnicos, de engenheiros técnicos, pode ser engenheiro civil, é difícil você ter engenheiro de trânsito especificamente, mas pode ser engenheiro civil, que é técnico, né, para estudar o tamanho das ruas, a rua que vai, a rua que vem, estacionamento, enfim, todas essas questões de trânsito. O segundo, a parte educativa, né, então você fazer um trabalho de educação com crianças, especialmente nas escolas. Nós criamos lá uma cartilha de trânsito, nós usávamos isso de forma transversal nas escolas, então, ou seja, a gente levava a educação para dentro da escola, né, com as crianças, e a criança ela é uma esponja. O adulto é o seguinte, o adulto tem que ser no bolso. A criança, eu falo que ela é uma esponja, tudo que você joga para ela, ela absorve, seja bom ou seja ruim. Então, se você trabalhar a educação de trânsito, essa criança, quando for adulto, ele vai ser um adulto consciente, né? Então isso é bem legal. E por último, e não menos importante, a fiscalização, né? A fiscalização de trânsito. Ah, mas a fiscalização é para fazer multa? Não. A fiscalização é para fiscalizar que as regras sejam cumpridas, né? Então, questão de velocidade, questão de estacionamento, questão de fluidez de trânsito, enfim, todas as questões, né? Então, você consegue, né? Se você tiver esses 3, engenharia, fiscalização e educação de trânsito, você consegue ordenar. Como o nosso trânsito era muito bagunçado, e aí não tinha uma estrutura da Polícia Militar, ela não dava conta, quando nós criamos a guarda, criamos o departamento de trânsito, nós colocamos esses guardas, então, para trabalhar no trânsito.
mas para orientar mesmo, para, sabe, para conviver com as pessoas, para andar nas ruas, para conversar com o comerciante. O objetivo era o quê? Fazer a educação de trânsito voltar na nossa cidade. Já no primeiro ano, nós tivemos uma redução aí de mais de 50% nos índices de acidentes, nos índices de feridos e nos índices de mortes, né? Então, ou seja, o trabalho paulatino ali deu resultado, né? Deu resultado. Trabalhei por 4 anos no departamento de trânsito, de 2008 a 2011. Né? Eu trabalhei de 2008 a 2011. E aí vem a questão do vereador, né? Por que que você virou vereador? Talvez essa seja uma pergunta. Mas já vou... Já não precisa nem esperar, porque ele já teve um ponto de ligação que caiu ali no trânsito, mexeu com guarda municipal, já tá com o pezinho no negócio lá, né? Mas eu vou falar o motivo, né? Eu Isso. poderia estar, de repente, até hoje na Guarda Municipal, é um trabalho que eu adorei fazer, uma secretaria nova, Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Arapongas hoje é uma das melhores guardas do estado do Paraná, muito bem equipada, muito bem treinada, sabe? É fantástico. Já tivemos 4 concursos, né, de Guarda Municipal lá, então, realmente a Guarda... Vocês, a hora que tiver a oportunidade de conhecer, vá lá em Arapongas. Faço questão de apresentar a guarda para vocês. Não faça isso. Faço questão, né? De apresentar. Realmente ela é uma ótima guarda. Aliás, a guarda de Londrina agora também, né, melhorou bastante nos últimos tempos aí. E aí, o que aconteceu, né? Eu trabalhei 4 anos, departamento de trânsito, só que aí você começa a incomodar algumas pessoas, né? E se tem uma coisa que eu não consigo tolerar é a tal da injustiça, né? Então a lei é feita para mim, é feita para o João, é feita para o Mané, para o Bastião, para qualquer um, né? Então a partir do momento que você usa 2 pesos e 2 medidas, está errado. E aí a gente começou a incomodar alguns figurões lá na cidade, né? Querendo o quê? Criar ingerência. E foi quando então, com essa ingerência, eu fui convidado a me retirar porque eu disse que eu não conviveria, né, com determinados candidatos lá na cidade, né? E era uma época eleitoral. Então eu fui convidado a me retirar. A partir daí, então eu falei, bom, não quer que eu faça um trabalho certo, correto, né? E aí disseram assim, você é muito intransigente. Eu falei, intransigente você entende como correto, né? Se você entende como correto, ser intransigente, então eu acho que eu estou no lugar errado, né? Então eu não vou... Um adendo, né? Quem não conhece Arapongas, aí se não for aqui da região norte do Paraná, Arapongas tem uma particular, é uma cidade extensa, deixa eu ver de perímetro lá, vai desde o pedágio até para lá da... Inclusive ela faz fronteira com Londrina também. Exatamente. E ela tem uma rodovia que passa no meio. Rodovia e ainda uma ferrovia, né? Sim, também. Isso. E um parque industrial gigantesco. Então, se hoje eu já acho que aquilo lá é bagunçado, imagina lá em 2000, né? 2005, 2007, quando esse cidadão cai no momento de sanidade e falou, eu vou pro trânsito. Né? Vou pro trânsito. Mas foi uma experiência legal. Né? Desafios. Isso dá um aprendizado gigante, né? Eu falo que eu coloquei o meu conhecimento, né, à disposição do município, mas eu aprendi muito também com os próprios guardas, né? Então, assim, foi uma troca de experiência, porque a guarda também era nova, né? Então, a guarda também estava começando. Podia dar muito certo, como deu, mas também poderia ter dado errado. Né? Graças a Deus deu certo. Você dirige lá ou você tem chofer? Dirijo. Cidade pequena. Lá era pouco. Posso dirigir? Pode. Eu adoro dirigir. Pode dirigir, tranquilo. Não, já dirigiu em Londrina? Dirigir. Se eu falar que eu já trabalhei em Londrina, não sei se está no currículo ali, mas eu trabalhei em Londrina. E olha que eu andava em altíssima velocidade aqui. Eu era condutor socorrista do SAMU. Trabalhei durante 1 ano. Meu Deus do céu, como é que pode? Conheço bem Londrina. Vou fazer uma pergunta que pode voltar contra nós, né? Melhores motoristas de Arapongas ou de Londrina? Eu acho que de Londrina, viu? Nossa, você não pode, cara. Verdade. Eu vou ter que andar mais em Arapongas para reavaliar isso. Você passa a raiva aqui em Londrina, como você tá falando? Arapongas tem uma peculiaridade. Ela é uma cidade que deu um boom de crescimento muito grande. Ela deu um boom de crescimento. Porém, ela ainda tem uma mentalidade um pouco provinciana. Né? Então, é uma cidade muito concentrada. Apesar do seu território ali ser bem grande, mas ela é uma cidade muito concentrada. Por exemplo, nós temos a Avenida Arapongas, né, que é a avenida central da cidade. Então, tudo se concentra basicamente nessa avenida. Se concentra muito ali. E o que acontece? O trânsito é bem carregado nessa região central. Se você pegar um quadrilátero ali na região central, fosse aqui o centro de Londrina, aqui, por exemplo, né, é um trânsito muito carregado, não flui o trânsito.
E o motorista Rapaz, não está acostumado. Você tem que andar aqui 7 horas da manhã, saindo da Zona Norte e indo pra Beba Palhando. Quem já fez esse rolê sabe do que eu tô falando. Eu fiz Aí com você ambulância, vai né? Eu fiz com ambulância. Mas a ambulância, liga lá a sirene, sai pela faixa e vai embora. Era exatamente isso que eu fazia. Então, assim, ainda o motorista ainda não se adaptou a isso, sabe? Ele ainda está naquela coisa de cidade pequenininha e tal. Nós temos a 11ª maior frota do estado, então, ou seja, é uma cidade, né, uma cidade de médio porte, já podemos dizer, né? Uma cidade que nós temos quase que um veículo por habitante, é 1,1 veículo por habitante, Arapongas. A frota de Arapongas, proporcionalmente comparada de Londrina, é maior do que a de Londrina, né? Proporcionalmente, fazendo comparativos. Então, ou seja, a gente está evoluindo aos poucos. Por isso que eu falo que Londrina ainda dirige melhor, por conta disso, né? Acho que o pessoal aqui é um pouco mais rápido e tal, já tá... Pensando nisso, todo londrinense tivesse um veículo, né? A gente tava certo. Não, imagina. Você tem quantos aí? Eu tenho 2 carros e 2 motos. Aí, você já tá fugindo da média, né? O carro, tá parado aqui embaixo, ele deve ter visto um carrinho antigo que tá aqui na frente. Eu vi, mano. O carro. O que é uma Fit? Panorama. Panorama. Você viu que eu gosto de encrenca também, né? Bom, Haroldo, agora partindo para a parte política, né? Você contou um pouquinho da sua história, você ia entrar nela. O que a gente costuma perguntar aqui, a gente costuma falar na verdade, é quando que foi o bichinho da política picou o Haroldo ali. Quando você decidiu, não, tem que ir para a política, é isso uma das minhas vocações. Como é que foi isso? Como é que foi esse convite? Como você entrou na política? Certo. Bom, a questão da guarda foi né? Mas antes disso, né? E uma ótima pergunta. Antes disso, quando eu estava na autoescola, eu gostava muito da parte teórica. Vocês perceberam que eu gosto de falar pra caramba, né? Então, e aí, quando eu estava na autoescola, eu senti essa necessidade na autoescola. Por quê? Porque eu vejo que existe uma lacuna muito grande entre a necessidade da população e o poder público. Existe um abismo entre os dois, né? Então, quando eu estava na autoescola, e como a gente falava muito de questões de políticas públicas, né, voltado ao trânsito, à segurança e tal, mas eu entrava muito nessa seara com os alunos, né, com os alunos. Então, eu dei aula para a primeira habilitação, mas eu dei aula também para senhores que já eram habilitados há 30 anos, né, o pessoal que foi fazer renovação de carteira, o pessoal que fazia curso de reciclagem, os cursos especiais, né, transporte de cargas, transporte de passageiros e tal, passava por mim lá. Então eu tinha todos os públicos na autoescola. E a gente discutia muito essa questão das políticas públicas. E ali na autoescola eu comecei a perceber essa distância entre a população e o poder público, né? Eu percebi esse abismo, né? E aí eu comecei a levar algumas demandas. Por exemplo, naquela rua tal, lá, cruzamento com outra rua, uma placa de pare ali resolveria muitos problemas. E o que está acontecendo que não coloca, né? Quem que precisa colocar isso? E aí eu comecei a levar essa demanda para o município, né? Eu comecei a perceber, poxa, eu poderia ser mais útil, né? De repente, se eu estivesse mais próximo, se eu fosse esse elo, né, entre a população e o poder público. Mas de que maneira eu posso ser? Sendo vereador, né? Sendo vereador. Então, eu comecei a despertar aí, Jean e Aguinaldo, assim, se alguém vier falar um dia para vocês já conhecem bem esse público, mas se alguém fala assim, não, eu estou na política porque a minha família pediu, porque os meus amigos, porque o pessoal... É mentira. É mentira isso, é mentira. Tá? A coisa vai começando, você vai alimentando, né, uma sementinha dentro de você. Então, você não vai porque o outro pediu, né? Você não vai porque alguém desejou. Podem até criar um personagem político, mas aí é um personagem político. Você vai começar a alimentar essa sementinha. E eu comecei a alimentar lá na autoescola. Quando eu fui para o departamento de trânsito, eu fiquei mais público ainda, porque daí nós tínhamos uma TV na cidade, né, uma TV comunitária, as rádios, os jornais e tal, né, era bastante atuante. Então, invariavelmente, quase que todos os dias, eu estava na mídia, né, porque acidente de trânsito, estatística de trânsito, aquelas coisas, vinham conversar com o diretor de trânsito. E aí você começa a chamar a atenção de partidos. Né? Começa a chamar de atenção, opa, essa pessoa é uma liderança, então vamos convidar ele. E começaram a me convidar. Lá na autoescola já me convidaram. Depois, quando eu fui para o departamento de trânsito, vários outros partidos começaram a me chamar. Só que daí eu comecei a ouvir as pessoas que estavam ao meu lado também. A minha família, esposa na época, né? Eu era casado, amigos e tal. Comecei a ouvir. Inclusive uma amiga daqui de Londrina, né? Ela é psicóloga, ela trabalhou comigo na autoescola lá.
E eu ouvi ela falou assim, olha, não entra na política não. Essa era, não entra não. Você Alguém com ali... um pouquinho de sanidade falou com ele. Mas pelo visto não deu teve certo. jeito, Não não deu teve certo. jeito. Mas eu vou explicar o motivo, eu vou explicar o porquê. E aí não entra. E ela deu até esse exemplo, falou, olha, você tá limpo. É como se você entrasse num chiqueiro de porcos. Né? Você tá limpo, você vai entrar no chiqueiro de porcos, você não tem jeito, você vai acabar se lameando. E eu tinha muito medo disso. Então eu resisti. Quando vinha determinados grupos ou alguma pessoa, eu falava, mas esse cara aí é pilantra. Essa pessoa aí, nossa, o histórico dele é ruim e tal. E eu fui resistindo. Resisti por muito tempo. Quando eu fui demitido da Guarda Municipal por questão de política, né, foi por politicagem, aliás, não por política, por politicagem, porque eu estava fazendo a coisa certa, né, e aquilo estava incomodando um grupo, e, poxa vida, então eu estou incomodando, né? Então eu acho que é a hora de eu ser candidato. Nesse exato momento, criou-se um grupo novo, lá em 2011, criou-se um grupo novo. O candidato foi um padre, né, não pelo fato de ser padre, mas ele, o padre que eu digo que ele não era político, né? E aí quando eu olhei as pessoas que cercavam ele, eram advogados, eram funcionários públicos, eram pessoas, né, informais, eram empresários, eram comerciantes, né, autônomos e tal. Eram pessoas que não tinham envolvimento com a política. Né? E nessa época as pessoas estavam tão saturadas da administração que estava lá, né, que eu fazia parte inclusive, que eles queriam trocar. Daí eu falei, poxa vida, né? Eu fui demitido por fazer a coisa certa, que aquele grupo não é... Como criou um grupo novo, me chamaram. Você se filiou, ó, eu vou me filiar, mas eu não sei se eu vou ser candidato. Mas eu me filiei e aí eu tomei coragem de ser candidato, né? Com essa missão, eu entrar na política e não fazer como aquela minha amiga daqui de Londrina falou, cuidado com o chiqueiro, cuidado não entrar no chiqueiro e se lamear. E eu digo claramente, Jean, eu estou no meu 4º mandato hoje, consecutivo, né? Minha primeira eleição foi em 2012, fui reeleito e fui aumentando a minha votação ao passar das eleições, né? Fui candidato a deputado estadual, devo ser pré-candidato a deputado agora, nessa próxima, e eu falo claramente, em qualquer setor da nossa vida, né? Mas na política especialmente, você tem 2 caminhos a seguir, o caminho certo e o caminho errado. E se você quiser ir no caminho errado, meu filho, mas é muito fácil, é muito tentador. Né? O meio político é muito tentador, porque você não fala em 1000, você fala em milhões. Né? Então, quando eu fui diretor de trânsito, eu fui assediado algumas vezes, sabe? Para arrumar um documento, para facilitar numa licitação. E assim, quanto custa o seu trabalho? É desse jeito, as pessoas chegam assim, não ficam nem vermelhas para te questionar. Quanto custa a sua dignidade? Né? A minha dignidade. Primeiramente é o cidadão, exatamente, né? Exatamente. E eu comecei a minha fala aqui com vocês dizendo que eu tenho 3 filhos e tenho um neto. Aquilo ali é tudo para mim. Né? Então eu deito a cabeça no travesseiro, deito e durmo. E eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero que os meus filhos, o dia que eu não estiver mais no meio político, porque a política é passageira, o dia que eu não estiver mais no meio político, eu quero que os meus filhos, alguém falar, o seu pai, olha, meu pai foi honesto, meu pai foi correto, meu pai deu tudo da vida dele para fazer a coisa certa, né? Então eu quero eu sou exemplo para eles, mas eu quero continuar sendo exemplo para eles e para qualquer um que queira. Um legado, né? Um legado, exatamente. Então assim, eu escolhi fazer a coisa certa. Eu aprendi, né? Eu tenho o meu berço, graças a Deus, me instruiu a isso, né? Então você tem os 2 caminhos, o caminho bom e o caminho ruim, né? E não foi por poucas vezes, não sei contar aqui quantas vezes que eu fui assediado também na Câmara de Vereadores. Por exemplo, em votações de presidência de Câmara, teve uma situação específica que o meu voto ele seria determinante. Nós somos em 15 vereadores. O candidato que era presidente, ele tinha 7 votos. E o outro grupo tinha 7 votos. Né? 7 votos. O meu voto seria o voto de Minerva. E eu era o único da oposição. O único da oposição. Aí o grupo de lá rachou. Então, 7 para um lado, 7 para o outro. E aí o presidente, que tinha muito dinheiro, ele disse, eu sei que você não vota na fulana, né? E você não vota em mim. Se você se abster do seu voto, eu acabo ganhando, porque eu sou o mais velho. Então, né, o regimento interno fala nisso. E aí, quanto que você quer? E o cara tem muito dinheiro. Então, se eu quisesse arrumar a minha vida ali financeiramente, eu poderia ter arrumado. Mas eu ia arrumar também uma dor de cabeça, eu ia arrumar uma falta de paz, né, para a minha vida, para todo sempre. Então, eu votei no outro candidato, eles acabaram buscando alguém desse grupo para lá também, sabe-se Deus como,
né? Aliás, a gente Do mesmo jeito que fez com você, fez com o outro. fez com o outro. Eu não quis, mas o outro quis, né? Foi tentador pro outro. Resumindo, né, é assim que funciona. Então hoje eu tenho uma autonomia na Câmara de Vereadores, eu sou líder da oposição, mas essa palavra eu acho que é um pouco pesada até, então eu falo que eu tenho posição, né? Nós somos em 4 vereadores apenas, mas todas as votações, quando eu uso a palavra e eu falo, olha, eu vou votar, eu sugiro que vote contrário, isso aqui, eu já deixo bem claro, vocês votam como vocês quiserem, como a consciência manda, né? Já teve casos, por exemplo, de 2 votar favorável, 2 votar contra, enfim, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter essa autonomia, ter essa liberdade e votar com a própria consciência, né? E Alagoas é quantos vereadores? 15 vereadores. 15 vereadores. Eram 11 até 2012, né? Depois mudou para 15. Pode chegar até 17 lá, né? Pode chegar. Acho que precisa 17? Eu não vejo essa necessidade, não. O problema é assim, né? Uma pergunta intrigante. A pergunta é assim. É porque a gente está passando por isso aqui. Achando aqui Londrina 19, tô achando muito, cara, para Então, 600 mil habitantes. Se você... Existem 2 caminhos também, Aguinaldo. Eu vejo assim, quanto maior o número de vereadores, maior a representatividade. Né? Então, se a gente analisar por esse prisma, é interessante. Pô, é interessante. Nós temos uma vereadora lá, por exemplo, eu não curto muito o trabalho dela, mas é uma vereadora... Fala nome, fala nome. Da vereadora. Não, mas ela já vai saber. O que eu vou falar, ela já vai saber. Vai chamar ela aqui também, né? Vai chamar. Eu não gosto muito do perfil dela, do jeito dela, mas ela tem uma bandeira interessante. Ela é da causa do autismo. A bandeira dela é muito interessante. Eu não gosto dela, pessoalmente, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, ela já chegou meio estrelinha lá, né? Qual que é a próxima sessão de vocês? Segunda-feira próxima. Ixi, vamos assistir a grava. Vai sair pra isso. Se não, você podcast você não vai lá na segunda-feira, hein? Pode ir, estão convidados. E ela sabe disso. Então, assim, eu não me dou bem com ela, né? Trato ela com educação, ela me trata com educação, mas o santo não bate ali, sabe? O santo não bate. Mas ela tem uma causa interessante. Então, ou seja, ela tem a bandeira do autismo. Tem uma outra vereadora também que é da causa animal. Interessante e tal, são causas emergentes aí, causas... Eu não vou ficar batendo todo dia na causa animal. Eu não vou ficar batendo todo dia na causa do autismo. Eles têm. Tem o vereador que é do esporte, tem o vereador que é da saúde e tal, né? Eu sou um vereador fiscalizador, né? Eu sou meio clínico geral, mas a minha bandeira é fiscalizar, é incomodar, é verificar as contas públicas, é verificar o orçamento público, que é bilionário, né? Então eu faço muito isso. Então, se você tem um número grande de vereadores, você tem uma probabilidade de ter maior representatividade, né? Isso é legal. Por outro lado, um outro problema. Quanto maior o número de vereadores, maior a chance também de nós termos péssimos vereadores. Exato. Péssimos vereadores. Um encosta no outro, não faz nada aqui. Sabe, fica escondidinho, né? Fica escondidinho, aumenta o gasto com funcionários e tal. Então você tem esses dois viés, vamos colocar assim, né? Se você... E aí tem um pouco de culpa da população também, tá? Um pouco de culpa da população. Vamos puxar a orelha da população. Porque assim... O vereador, ele não faz concurso para entrar lá na Câmara de Vereadores, né? Ele faz o quê? Ele faz uma campanha. Então, quando a população escolhe um vereador, né? Ele escolhe o quê? Querendo que aquele vereador o represente lá, né? E, aliás, essa é uma das funções do vereador, representar, legislar e fiscalizar. Isso é funções preponderantes, né? Então, se você pega um vereador e ele é ruim, nós tivemos vereadores lá que ele não fez um projeto durante 4 anos. Não deu nem nome de rua, nada? Não, assim, nada. Ele não fiscalizou, ele não representou. Então, mas esse é um espelho, esse vereador é um espelho da comunidade. A comunidade que o elegeu, né? Que o elegeu. Então, ou seja, ele é um reflexo da própria comunidade. Então eu penso assim, primeiro, os vereadores deveriam ter uma qualificação. Então, ter no mínimo aí uma faculdade. Né? Não precisa ser uma faculdade de direito ou de administração, mas uma faculdade. Né? Então, tem uma escola. Nem o presidente tem, cara. Você quer que o Então, né? E como que nós vamos cobrar? Né? Como nós vamos cobrar? Tem uma reforma política Por já. Isso, né? Mas eles não vão fazer nunca isso. Concordamos com o gênero do meio grau. Então, você, amigo, que tentou ser candidato, que achou que aqui em Londrina você tinha que fazer porque não precisava preparo nenhum mesmo. Graças a Deus,
É só você que pensa isso, meu jovem. Olha aqui, todo mundo que vem aqui fala que tem que estar preparado. E realmente tem que estar preparado, né? Então fica a dica. Dá uma estudadinha, vai ver a sua comunidade aí, tá? Então, vamos aí. Não apareça só de 4 em 4 anos, fazendo promessas vazias, muitas vezes comprando votos, né? Esse é o problema maior. E aí vai a culpa novamente da população, porque eu falo que não existe. Se existisse só o corrupto e não existisse o corruptor, o Brasil seria maravilhoso. Porque daí como que o político corrupto vai sobreviver se não existe o corruptor? Mas existe o corrupto porque existe o corruptor. Então tem empresários corruptos, né? Tem políticos corruptos, tem cidadão corrupto. Né? Então aí junta a fome com a vontade de comer. Um dia foi um cidadão, só o cidadão, né? Não foi político também, né? Exatamente, sabe? Exatamente. Então a gente precisa ter muito isso. Se nós queremos uma cidade, nós queremos um estado, nós queremos um país melhor, é preciso a gente rever os nossos conceitos, né? E os candidatos também. Os candidatos precisam não aparecer de 4 em 4 anos. Precisam, vai lá, faça uma faculdade, nem que seja uma faculdade EAD, nem que for uma faculdade EAD, sabe? Faça um cursinho, faça uma profissionalização, faça, sabe? Conhece a Feira do Cincão aqui? Feira do Cincão, já passei Conhece? por lá, né? Já passei por lá. Sim, então, sim. na época de eleição, brota candidatos pelo bueiro, eu não sei de onde sai tanta gente. Às vezes eu acho que tem mais candidatos do que clientes lá, né? Pensa no, e depois passa daí um ou outro, tem que ir lá na Feira do Cincão, aí vai lá um gato pingado lá, né? Mas lá tem algo parecido assim ou não? Só muda o endereço. Só muda o endereço. Lá nós temos uma feira que todo mundo gosta bastante, uma feira central, do lado da Câmara de Vereadores, inclusive, né? E que vem gente de outras cidades lá para a feira, sabe? O pessoal gosta bastante. É o estilo da Feira do Cincão aqui, né? Uhum. E na época de eleição tem mais candidatos do que eleitores lá, né? Eu não costumo ir na feira. O que acontece na época de eleição? Eu não vou na feira. Porque seria assim, seria uma coisa, eu vou lá, a pessoa vai falar assim, tá, mas o Haroldo não aparece aqui o ano todo, né? Ou 4 anos que seja. Agora ele vai vir aqui pedir voto pra quê? Sabe o que eu faço? Eu pego um carrinho de compras, vou no mercado, onde tem bastante movimento, e vou fazer compra. Né? Enquanto o pessoal está tudo lá disputando a tapa lá na feira livre, né? O voto do eleitor que está saturado de ver mais candidato do que cliente, lá incomodando até os feirantes, eu vou lá para o mercado. Né? Eu vou encontrar a dona de casa, vou encontrar alguém lá que eu possa dialogar e tal. Ou seja, é uma questão também de sensibilidade do próprio candidato. Né? Não adianta você ficar ausente os 4 anos e de repente você aparece. Eu vi uma vereadora aqui de Londrina, Jessicão, esses dias, fazendo um comentário, e ela é bem polêmica, né? Eu vi ela fazendo um comentário da Feira do Japão, né? Feira do Japão, que teve aqui, né? Expo Japão, né? Expo Japão. Ela falou exatamente isso. Ela falou assim, ó, você viu isso? Ela falou, eu estou aqui e é curioso, porque quando tem ano político, a Expo Japão é lotado de candidatos. Ela falou, esse ano eu fiquei sabendo que o prefeito passou aqui, acho que o Tominaga, né, que passou aqui, e eu. Não passou nenhum dos outros vereadores e muito menos os candidatos. Então, esse é um erro também do político, né? Sidney foi, mas não postou. Foi como cidadão, né? Foi como cidadão. Então, assim, o político precisa se atentar a isso, né? Ele também precisa se atentar a isso. Se você não vai de determinado local, não adianta você ir lá depois só na época de eleição, né? Haroldo, você quer falar um pouquinho? Você não vai ser polêmico hoje, né? Se deixar, só eu falo aqui, né? Então fale, por favor. Você percebeu que eu estou curioso, então eu estou jogando algumas coisas para comparar. Mas vai lá. Haroldo, você citou aí bem rapidinho o papel de um vereador, né? Sim. Muita gente não sabe, principalmente em Londrina, mas também no Brasil, o que faz um vereador. Então, gostaria que você falasse pra gente qual que é o papel de um vereador e também se você acha que deveria existir uma educação política nas escolas, porque a gente não tem. Muitas pessoas, Aguinaldo, não sabem o que é um poder executivo, um legislativo. Você não sabe ainda, Aguinaldo? Estou aprendendo. Então, hoje aqui você vai aprender um pouquinho mais com o Haroldo. Mas eu sei que o vereador de Londrina faz. Trabalha na rede social, que é uma beleza. Essa é uma nova função, a reforma faz uns política vídeos que é sensacional. Dos assessores, acho que uns 3 cuidam da rede social dos caras. É isso. Queremos você aqui, tá? Tá vendo? Assim como na área do trânsito, né, que eu falei que existe um tripé, né, falando também da questão da vereança, também é um tripé. Né? Então, é um tripé fundamental. Existem outras situações, mas esses 3 pilares aqui que eu vou falar é o que sustenta e o que deve sustentar um vereador, né? Que é o quê?
representar. Né? Então, representar quem? Representar os eleitores que o elegeu e representar, depois de eleito, representar toda a população do seu município. Né? Então, ouvir os clamores da população. Nessa representar, as pessoas também confundem. Né? O eleitor confunde e o próprio vereador confunde também. Ele acha que representar é fazer assistencialismo, e não é isso. Né? Não é isso. Vereador não é para fazer assistencialismo. Vereador é para representar. Representar de que jeito? O cidadão Jean, o cidadão Aguinaldo, o cidadão que está nos ouvindo, ele tem um problema lá na rua da casa dele. Né? Ele, como morador lá da rua, tá, olha, aqui tá cheio de buraco essa rua. Olha, a UBS aqui, Unidade Básica de Saúde, não tem médico. Olha, a escola aqui está sem professor. Estou citando alguns exemplos. Né? Então, lembra que eu falei lá quando eu saí para ser vereador, que eu gostaria de ser o elo? Né? Ele vai procurar quem? O gabinete do vereador é mais próximo da rua do que você ir ao gabinete do prefeito. Né? Então, você pode ir, e a população faz isso, ele procura o vereador. Então, o vereador é o legítimo representante desse cidadão. Quando ele traz a demanda, então o vereador vai levar essa demanda até o prefeito, até os secretários e tal, para que ele seja atendido. Nem sempre é atendido, mas o representar. Então, representar a população. Legislar. Então, ou seja, o que é legislar? Fazer leis. E fazer leis, além de também verificar as leis que existem e fazer com que elas sejam cumpridas também. Né? Então, legislar não é só dar nome de rua, não é só homenagear a família de fulano, não é só fazer moção de aplausos, né? Não sei se aqui a Câmara tem isso aqui também, mas moção de aplausos, comenda isso, comenda aquilo e tal, né? Título de cidadão honorário, título de cidadão benemérito e tal. Não que isso não deve ser feito. Eu acho que, assim, existem várias pessoas. Eu tenho uma lógica comigo que eu votei contra vários títulos de cidadão honorário do município de Arapongas lá, né? Por quê? Como uma medida eleitoreira, eles começaram a dar título de cidadão honorário para vários deputados estaduais, secretários que eram deputados do governo do estado. Eu falei, eu não vou dar esse título de cidadão honorário, eu não vou votar, né? Foi votado e tal, mas eu não vou votar, não vai ser com o meu voto, né? E eu explicava o motivo, né? Espera aí, o deputado X lá, o deputado X, ele levou lá para o município 100 mil reais de emenda, tá? Ele é bonzinho, ele é legal e tal, ele levou 100 mil, só isso, ele não quer nada de troca? Lógico que ele quer a troca. A troca o que quer? Ele quer que aquele vereador que o ajudou, e depois ele converta isso em votos, né? Então, ou seja, é uma barganha, é uma troca, né? A base do vereador para fazer voto. Até aí, tudo bem. Agora, por que ele vai receber o título de cidadão honorário? O que ele prestou para aquela comunidade? Né? Ou cidadão benemérito, o que ele prestou? Se ele sair do cargo, e depois que ele saiu do cargo, ele, poxa, olha, vou citar o exemplo, o governador do estado. O governador do estado, ele trouxe tantos milhões, foi o governador que mais trouxe obras para esse município. Legal, ele não é mais governador, então você quer homenageá-lo? Beleza, homenageei então com o título de cidadão honorário. Agora, você fazer no mandato, como medida eleitoreira, é um absurdo. Né? Então, essa representatividade a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E essa legislação também, a gente tem que tomar cuidado para não dar moção de aplauso para qualquer um, para não dar título de cidadão honorário para qualquer um, e aí você começa a perder até o valor desse título de cidadão honorário, né? Começa a perder até o valor, né? Para qualquer um. Nós temos lá agora, por exemplo, vai receber no mês que vem agora, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Maigima, né? Por quê? Ela é araponguense. E ela chegou ao posto de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça. Então, poxa, que legal, valorizar. Não foi eu que dei o título, foi uma vereadora e tal, né, por ser mulher. Legal, ótimo, voto com louvores. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, legislar. Saber fazer algumas leis, né, que realmente seja interessante. Eu vou criar a semana do não sei o que azul. A semana do laço cor-de-rosa. Tem a semana da vassoura. Pra quê? Pessoal, voar? Então, assista o episódio da vereadora Sônia Gimenez que ela explica. Então, enfim, assim, não sei o método correto e tal, mas, né? Mas é esquisito, quando você estranho, né? Semana da vassoura. O dia da vassoura, vamos comemorar. É estranho, sabe? Mas é estranhíssimo. Fica meio curioso. Tudo bem que o vereador tem uma limitação, né? Ele não pode onerar o município, aquelas coisas todas. Então, realmente é difícil de você fazer leis, né? Quando você é da oposição, mais ainda, né? Porque você pode fazer boas leis,
porém, né, eles vão entender lá, vício de iniciativa, é inconstitucional e vão barrar o seu projeto. Né? Aguinaldo, só um pouquinho. Pois não. Se eu não me engano, numa Câmara Municipal de São Paulo, um candidato, ele propôs o projeto e votou contra o próprio projeto. Sabe para quê? Para a oposição votar a favor. E o projeto passou. De tão bom que era o projeto, né? Ele fez essa jogada política, ele fez essa articulação. Se eu não me engano, eu vi isso aí, se eu não me engano foi Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina. Eles eram minorias, e aí a presidência da Câmara propôs o aumento de cargos. O aumento de cargos, né? Aumento de cargos. E aí foi votado e valeu. E como tinha maioria, foi aprovado. Aí eles propuseram um outro projeto para diminuir os cargos. Diminuir os cargos. Só que daí, se eles votam favorável, o que ia acontecer? Os outros iam votar contra, porque era tudo cordeirinhos do prefeito, né? Esse é um outro detalhe importante, sabe? O puxadinho do prefeito, né? Câmara de Vereadores, na maioria das vezes, é puxadinho do prefeito. Você vai falar pra mim que Arapongas tem isso? Claro que tem, claro que tem. Hoje menos do que no passado, mas tem. Depois eu falo sobre isso, mas isso me revolta muito, sabe? A falta de autonomia dos vereadores, a falta de posicionamento, né? Então, esses vereadores, o que eles fizeram? Se eu voto favorável, né, os outros vão votar contra. E o que eles fizeram? Foi muito rápido, os dois votaram contra. Os outros, que eram os cordeirinhos, sem saber, bom, se eles votaram contra, nós votamos favorável. Contra ele, foda-se o projeto. E aí votou todo mundo favorável, né? E o projeto acabou passando, diminuiu os seus cargos, né? Deram um golpe. Deram um golpe, né? Deram um golpe, né? Você quer que eu fale sobre essa questão do puxadinho aí também? Pode puxar. Né? Infelizmente, a maioria das câmaras de vereadores existem os puxadinhos. Na nossa também não é diferente, né? Foi criado no começo do ano, eu votei contra, mas foi criado vários cargos, né? Vários cargos. Inclusive tem denúncia no Ministério Público já. Tem denúncia no Ministério Público sobre isso. O Ministério Público está pedindo explicações para o presidente, né? Criaram-se algumas procuradorias lá. Legal a procuradoria do idoso, do adolescente, da mulher, ótimo, né? Só que junto com essas procuradorias, que deveriam os vereadores trabalharem, criou-se cargos de diretores, né, que ganham super bem para estar lá, né? Então aí dá um aumento de em torno de R$1 milhão por ano, né, na Câmara, né? Tá? Eu não vou nem falar nada, não vou comentar nada. Aí não está muito diferente. Aí o que acontece, Aguinaldo? O que acontece? Essas pessoas, elas têm um vínculo muito grande, na maioria das vezes, com os prefeitos, né? Então ele fica amarrado. Por que eu tenho essa autonomia lá na Câmara de Vereadores? Eu voto com a minha consciência e tal. Por quê? O regimento interno fala que eu tenho direito a 2 assessores. Eu tenho direito a um gabinete, a uma linha telefônica, a 2 assessores. Só dois? Só dois. O regimento interno fala que eu tenho 2. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2 assessores, eu tenho um gabinete, eu tenho uma linha telefônica, eu tenho material lá para mim trabalhar. Um computador, pronto. É o que o regimento interno fala. Eu tenho vereadores na cidade de Arapongas que tem 5 assessores. Né? Mas espera aí, tá? E essa disparidade? Como? Né? Ele foge do regimento. Mas aí o que acontece? Ele tem 2 que está dentro do gabinete. Só que daí, lembra da procuradoria? Pois é, a Câmara de Vereadores contratou um diretor da procuradoria, que é indicado pelo vereador X. A Mulher do Cafezinho, que é uma empresa terceirizada, é indicado pelo vereador X. Não, mas a Mulher da Limpeza... Não tinha a Mulher do Cafezinho, mas o cafezinho é importante. Ela é super importante. Da Câmara deveria tirar o vereador. Fantástico. Deveria tirar o vereador, não a Mulher do Cafezinho. A Mulher do Cafezinho é super importante. Então, veja como é a manobra, né? Então, e aí, como que esse vereador vai votar contra o prefeito? Como que ele vota contra o prefeito? Não vota. Como que ele tem autonomia? Várias votações. Quando eu voto contrário, tem vereador que nos bastidores fala pra mim, eu gostaria de votar igual você votou, mas eu não posso. Né? Porque se ele votar... Onde é que tá a ética do cara? Onde é que tá o caráter do cidadão? Tá nos cargos a mais. Tá nos cargos a mais. É assim. É assim. Lembra dos 2 caminhos? Você viu como as conversas vão se convergindo? Quando eu for lá na Câmara, você vai apontando. Lembra daquele cara aí, aquele lá? Você só aponta assim, só pra saber, cara. Não, mas eles sabem de todos que eu estou falando aqui. Se eles assistirem, e eles assistem, eles colocam... Tem um monte de gente que não faz nada lá, né? Então, esse monte de gente que não faz nada, eles assistem, faz um resumo e depois passa pro vereador. Né? Pensa em mudar aqui pra Londrina, não? Quem sabe, né? Tem dirigir uma viatura lá pra cá, eu organizo o trânsito. Você vai mudar a sua ideia do trânsito logo, né, José? Mas vamos lá, estou à disposição. Bom,
Antes de eu entrar na parte final, falando aqui de política, a gente... Passa, né? Uma hora já. Falando algo que eu vi lá no seu Instagram, você ganhou um prêmio essa semana, né? Ganhei essa semana, mais um prêmio, né? Talvez por ser um pouquinho polêmico assim, né? Mas com isso eu tenho um pouco também a ver com a autoescola, né? Volto lá de novo à autoescola. Quando eu já era vereador, eu usei a minha faculdade de Educação Física também para poder fazer um projeto social. Então o projeto se chamava Educando com o Esporte. Então eu tinha em torno de 100 a 120 alunos de futsal, né? Em parceria com o município também. Só que daí, como eu era contra o prefeito, eles foram lá e não deixaram mais eu usar as escolas. Já teve algum prefeito que você foi a favor? Foi. De 2012 a 2016, eu cheguei a ser lá líder. 9 anos arrumando encrenca com o prefeito, mas tá bom. Eu cheguei a ser líder, né, do prefeito na Câmara de Vereadores, né? Então, nesse tempo eu tinha um projeto. Quando ganhou um outro que era meu algoz, eu não faço questão nenhuma de falar que eu não sou, porque eu não compactuo com nada do que ele faz, né? Aliás, hoje ele saiu de prefeito e está no estado, num desses penduricalhos, ganhando mais de 25 mil reais. A esposa dele também está no estado, ganhando mais de 15 mil reais. Então isso enoja a gente, né? Isso enoja. Mas é um cargo importante. Não, é um cargo político, porque ele vai ser candidato a deputado, né? Então por isso que ele está lá. Infelizmente, como tem no município, tem no estado também esses penduricalhos, né? E aí eu passei a ser, então, como eu falei, eu não gosto dessa palavra oposição, porque nos meus 4 anos eu tive uma oposição raivosa. Raivosa, era aquela assim, se é bom para o prefeito, é ruim para nós, né? Então nós temos que acabar com o prefeito. E eles faziam de tudo para destruir o prefeito, sabe? Vocês devem ter visto o vídeo que eu gravei hoje, né? Em momento algum eu fui agressivo com o prefeito, eu falei, cobre os seus vereadores. Olha, o que está acontecendo é isso, pode acontecer isso. É necessário a reforma? É necessária a reforma. Mas faltou diálogo, quiseram colocar agora abaixo. Então eu poderia ser sensacionalista, fazer uma oposição raivosa e destruir o prefeito, colocar carro de som na rua. Não, né? Eu fui porque eu privo pela questão técnica, né? Então eu falo o que eu quero, as pessoas me respeitam por conta disso. Tem um monte de gente que me odeia lá, mas eles me respeitam por conta do meu posicionamento. Eu procuro falar com argumentos, com material na mão, né? Então, assim... mas não necessariamente eu posso gostar de você, eu posso odiar você, mas eu tenho que te respeitar. Independente se eu não gostar de você, eu não gosto do Jean. Acabou o programa aqui, eu bloqueio ele. Pronto, tá certo. Mas respeito. Lá pra terça-feira, às vezes, o me bloqueou, cara. Então eu quero falar com você. Claro, tá certo, né? Eu faço isso, mas eu esqueço de desbloquear depois. Eu bloqueei alguns e não desbloqueei mais. Boa tática. Vou falar aqui no programa. Então é isso, né? Fugimos um pouquinho aqui da linha de raciocínio, né? Da linha de raciocínio, acabamos fugindo. Mas eu acho que o vereador tem que ter esse posicionamento, né? De saber diferenciar uma coisa de outra, né? Então, representar, legislar e fiscalizar, né? E a maioria dos vereadores não consegue fiscalizar. Por quê? Como que eu vou fiscalizar alguém que me dá algum retorno financeiro, né? Então, se o prefeito lá colocou a minha vizinha, o meu cabo eleitoral para trabalhar na prefeitura, aí eu vou fiscalizar as contas do prefeito, eu vou, opa, espera aí, cara, você está me fiscalizando? E aí, eu vou mandar embora a sua padrinhada lá, né? Pronto. Então, ou seja, as pessoas perdem essa autonomia, né? Então, quando a gente tinha essa oposição raivosa, eu falava, poxa vida, é muito prejudicial, né? Porque eles não queriam o bem da cidade, eles queriam o mal do prefeito. Mas né? assim, Haroldo, quando você foi base, você ainda continuava, você fazia o seu papel de fiscalizador do mesmo jeito, né? Exatamente. Ó, para você ter uma ideia, eu fui das pessoas que incentivou demais a criação do Observatório Social. Sabe, eu fui um dos que incentivou. Por quê? Eu vi a necessidade de ter o observatório social, especialmente na questão da licitação, né? Porque era um caminho sem fim a licitação. E em todos os municípios isso, né? Então você tem que ficar de olho. Quem que ia ficar de olho? O próprio observatório social. Então eu incentivei demais a criação do observatório social. Nós criamos lá um movimento por amor a Arapongas também na época, que eram pessoas da comunidade que discutiam as necessidades da cidade, sabe? Então eu acho que é isso, as pessoas precisam se envolver.
Então, quando você tem oposição por oposição, é ruim. Então, eu falo que eu tenho posição, né? Nem tudo que o prefeito faz é ruim. Então, tem coisas que ele faz que é ótimo para o município. Aí eu vou votar contrário, né? Eu vou questionar porque é ruim para mim, é bom para ele. Não, eu vou votar favorável e vou aplaudir. Né? Esses dias eu fiz um vídeo, por exemplo, numa avenida que está alargando e tal, que vai dar uma fluidez no trânsito. Como eu sou da área de trânsito, eu fui lá e falei, olha, essa avenida tá ficando maravilhosa, né? Tá faltando aqui umas árvores e tal, criar um plano de arborização, mas essa avenida vai ser muito boa para todo. Então, ou seja, teoricamente eu estou elogiando o prefeito, né? Agora, essa questão da reforma previdenciária lá, né? É necessário? Eu também acho que é necessário. Mas faltou diálogo, então vai ter a minha cobrança, né? E aí eu não tenho medo de cobrar. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso. Né? Infelizmente a maioria tem rabo preso. Isso é em Arapongas, isso é em Londrina, isso é no Brasil todo, infelizmente. Né? As pessoas, a Câmara vira um puxadinho do Executivo. Alguns pior, né? Na legislatura passada nós tínhamos um prefeito extremamente coronel, né? Coronel, extremamente coronel, e ele era ditador. Né? Eu consegui passar um projeto lá, por exemplo, com argumentação com vários vereadores. Ele veio com o carro que a Câmara e a Prefeitura ficam no mesmo quarteirão. Ele veio com a caminhonete dele, parou na esquina e ele só não xingou de santa e rapadura os vereadores que votaram favorável ao meu projeto. Aí ele disse assim, bom tom assim, sabe? Agora vocês vão pedir coisa para esse vereador FDP aí, tá? Todo jeito, os vereadores. Ainda te falar, então você imagina, né? Você imagina. Eu tenho alguns processos contra ele, tem alguns contra mim, então assim... Tô trocando figurinha até hoje. Né, a gente tá... Inclusive, o mês que vem eu tenho uma audiência contra ele, né? De um programa dele que ele me xingou e tal lá. Então, é assim, é o nível de pessoa. Só que eu não tenho rabo... Você gostava de confusão. Eu não tenho rabo preso. Né? Ultimamente eu tô nessa vibe de arrumar confusão, mas esse aqui tá se superando. Eu não tenho rabo preso. Para poder melhorar um pouquinho, eu fui fazer uma faculdade de Direito, né? Uma faculdade de Direito, para quê? Para que eu pudesse, já que eu sou um representante, já que eu sou um fiscalizador e um legislador, eu preciso também melhorar, né? Eu preciso melhorar. Então, fiz 2 pós-graduação, uma em gestão de trânsito, né? Gestão e planejamento em trânsito. Fiz uma outra pós-graduação em políticas públicas, né? Pela UEM. Fiz a faculdade de Direito, estou fazendo uma outra pós-graduação em gestão de trânsito e uma outra também em políticas públicas também, né? E na área de políticas públicas, né? Por quê? Porque eu entendo que isso aqui é conhecimento, para mim o conhecimento ninguém tira, né? Então para mim é bom. Eu advogo também, então eu uso a minha faculdade de Direito para advogar, mas enquanto vereador eu tenho que, sim, né, eu tenho que prestar um serviço de excelência para aqueles que me elegeram, para aqueles que acreditam em mim, que confiaram em mim. Então não basta eu estar lá usando, né, a habilidade nas redes sociais para postar videozinhos legal e tal, e mostrar que eu sou bonzinho, mas de repente eu não sou. Né? Então você precisa, de fato, a gente ganha bem, né? O salário de vereador é muito bom, né? Isso em qualquer cidade, né? Líquido lá em Arapongas em torno de 8 mil, então 11 mil e alguma coisa, né? O salário, né? É um baita salário, salário. Na casa dos 15. É um baita salário, né? Então, assim, vai ser gerente de uma loja, vai trabalhar numa fábrica de móveis, né? Para ver quanto que você ganha, né? Para suar o dia todo. Tudo bem, você tem responsabilidade, eu acho assim, quanto maior a responsabilidade, você tem que ser bem remunerado, sim, né? Mas em contrapartida, você tem que fazer jus àquele seu salário. Né? Então, se você é bem remunerado, faça jus a essa boa remuneração. E é isso que eu faço. A faculdade que eu fiz, ela serve para mim, mas ela serve também para mim prestar um serviço de excelência para aqueles que me colocaram lá, né? E é isso que a gente faz. Então a galera que está querendo ser empurramos de vereadores aí, se preparem, estudem, saibam a diferença de visualização e reprodução, tá? Faça uma faculdade, fica a dica aí, tá? Se quiser conversar comigo, a gente dá uma assessoria para você também. E você falou do prêmio, eu não respondi sobre o prêmio, né? Mudamos, né? É que essa coisa me instiga sabe, do vereador ser capacho, né? Então isso acaba me instigando. Mas com isso tudo, eu creio, né, com toda essa popularidade, eu acabei por 5 anos consecutivos, né, ganhando o prêmio de vereador mais popular da cidade, né? Então, por 5 anos consecutivos, eu recebo esse prêmio, esse ano vou receber novamente. Ontem eu tive a notícia, por isso que eu mandei, né, de última hora, porque ontem eu tive a notícia dessa empresa, né, que é a Premier Pesquisas, que então, né, fizeram uma pesquisa, são em torno de 2 mil
formulários que é distribuído na cidade, né? Aleatoriamente. E aí não é só vereador, são profissionais de todas as áreas, inclusive vereador também. Aí tem vereador mais atuante, vereador mais popular, são 3 categorias, acho que político, né? Então eu apareço como político, né? Quando fala figura política, eu apareço entre os 4, né, da cidade, então isso é legal também, né, para minha imagem. E apareço, então, em primeiro lugar, como vereador mais popular da cidade. Isso é bom, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Vou deixar aqui na tela para vocês aqui a fotinha, já vai vendo aí, o cara já também manja de foto também. Foi assessoria, né? Foi assessoria. Tem assessoria para isso. A gente também tem um pouquinho de prêmio, né, Aguinaldo? Exatamente. A gente tem alguns aqui, ó, você vendo aí, tem 2 ali, 3 lá na frente. Isso é bom. Mas essas pesquisas para vocês aí, alguns aí, não tem significação, né? Para nós tem, né? Exatamente, né? Um reconhecimento do nosso trabalho, né? Exatamente. E alguns a gente ganhou de você. Hoje você tá Aguinaldo. Quero um processo. Eu tô advogado aqui, já vou contratar. Haroldo, além de você ser vereador, você também é presidente do Podemos Sim. em Arapongas, né? Sim. Fala pra gente, além dessa questão de ser vereador, como é ser um partidário? Há quanto tempo você está fazendo isso? E como são os bastidores ali do Podemos em Arapongas? Certo. O Podemos, como a gente estava falando aqui nos bastidores também, o Podemos era um partido pequeno, um partido nanico, né? E ele foi tomando assim um corpo muito grande de uns anos para cá, com algumas fusões, né? Por exemplo, com o extinto PHS, com o extinto PSC. Então ele deu uma encorpada muito grande. Fez a fusão? Fusão do PSC, né? Porque ele não atingiu a cláusula de barreira, né? E aí ele acabou se fundindo com o Podemos, né? E agora, por último, existia a hipótese também de uma outra fusão do PSDB com o Podemos. Graças a Deus não deu certo, né? Graças a Deus não deu certo, né? E imagina só, eu votei contra um título de cidadão honorário do professor Beto Richa, e depois que ele foi preso, eu fiz um projeto de resolução revogando o título de cidadão honorário do Beto Richa, né? Então imagine eu... aqui de Londrina, que é próximo aí. Imagine eu caminhar depois na mesma sigla com ele. Não iria caminhar, né? Se eu for candidato, realmente hoje pré-candidato a deputado, né? Não caminharia com ele com toda certeza. Teria que mudar de partido. Graças a Deus, o Podemos teve essa consciência tranquila aí. Nós temos uma presidente... Piadas inglesas. E aí ia ficar oremos, né? Imagina. Não ia dar muito bom, né? Graças a Deus, nós temos uma presidente nacional que é muito qualificada, que é a Renata Abreu, né? Ela é de São Paulo, deputada federal de São Paulo, é uma pessoa extremamente acessível também. Hoje nós temos uma figura extremamente importante que esteve sentada aqui no meu lugar aqui, né? E acho que até por causa disso eu estou aqui hoje, né? Conheci vocês. A Cristina Grêmio, né, é uma figura extremamente importante. Nós temos aí o Álvaro Dias também. Enfim, nós temos algumas pessoas importantes no partido, né? Então o partido cresceu muito. O Denian Couto, né, hoje é o nosso deputado estadual. Ele é de Curitiba, professor universitário, advogado também. Então, jornalista, né, um cara bem íntegro. Então, assim, hoje é legal estar no Podemos. Como eu estou no meu 4º mandato consecutivo, né? Então, durante esse processo aí, eu acabei tendo a oportunidade de presidir o partido, né? Então fazem 2 eleições já que eu sou presidente do partido, e eu tenho muito comigo assim, eu não ganho eleição sozinho, né? Nós tivemos na última eleição o vereador mais votado, né? Que é um colega meu, não foi eu, o vereador mais votado do Podemos, e eu, né? Nós elegemos 2 vereadores, e por muito pouco nós não elegemos o 3º, e a nossa meta era 2, talvez um 3º. Então nós estivemos dentro do nosso planejamento, a gente conseguiu atingir. Mas eu digo, eu estou na Câmara de Vereadores porque eu tive outros 15 candidatos lá que foram corajosos, foram arrojados e fizeram votos para que eu estivesse lá, né? Porque a média ali é em torno de 3.500 votos, né? Eu não fiz... Quantos candidatos foram na... 16 por partido, né? Não, Ao todo, mais de 200. Mais de 200. A eleição mais difícil que tem é a eleição para vereador. É a pior eleição que existe, né? Porque mas aí se você vê proporcionalmente a população, nós temos mais do que Londrina. Temos mais que Londrina. Então, assim, eu devo muito a esse grupo, né, que foi candidato. Então, a gente escolheu a dedo algumas pessoas,
todos eles, né, aliás, assim, com o nosso perfil mesmo. Então não era para pegar o Zé das Couves lá, né, porque para fazer sigla. Não, vamos pegar alguém realmente que se assemelha a gente, que tem os mesmos propósitos. O partido busca isso mesmo, pessoas que são próximas do propósito. Nem todos os partidos. Isso, exatamente. Você como um presidente partidário pode falar isso melhor para mim. Busca não só o cara que vai fazer voto, mas o cara que se identifica com o partido e é capacitado, como a gente estava conversando. É evidente que se a gente tem alguém que é puxador de voto, nós queremos ter do nosso lado. É evidente, porque isso vai aumentar, né, os nossos votos na sigla, né? Isso é importante. Agora, mais importante do que ter uma pessoa que vai fazer um caminhão de votos e de repente não compactua das mesmas ideias suas, e esse cara certamente sendo eleito ele vai migrar de sigla, porque ele não vai ficar bem naquela sigla ali, ele vai migrar. Então é melhor que você tenha realmente um número menor de candidatos, mas pessoas que façam menos votos, né? Mas pessoas que são assim, têm o mesmo nível de pensamento que o seu, né? Então a gente procura muito isso. Eu reparto muito as tarefas, sabe? Eu reparto muito assim, as coisas não sou eu, né? Nós falamos em nós, né? Então eu, meu vice-presidente, o diretor jovem, a diretora feminina e tal, a gente fala a mesma língua, né? Todo mundo tem a mesma importância. Nós temos mandato? Beleza, nós temos mandato. Mas a gente sempre faz questão, né, de valorizar essas pessoas que ajudaram a gente a chegar lá também. E a gente tenta traçar um perfil que é um perfil semelhante ao nosso. E você, dentro do Podemos, tem autonomia dentro do Podemos para, no seu mandato, votar com as suas convicções? Tenho, graças a Deus. Essa foi uma das coisas que, quando eu me elegi no primeiro mandato, lá no PHS ainda, eu falava para o presidente do PHS, olha, eu vou votar com as minhas convicções. Daí, então teve situação, e por sorte o presidente da época, né, ele deixava bem aberto também, olha, nós votamos vários projetos, ele votava a favor, eu votava contra, ou eu votava a favor, ele votava contra, assim, e dava essa autonomia, sabe, dava essa autonomia. E eu dou essa autonomia também para os meus, né, porque eu acho que, eu já vi situações de contas, por exemplo, contas do prefeito, né, tava lá sem ressalva, sem nada e tal, para ser votado. Era um cara que eu não gostava. O prefeito era um cara que eu não gostava, mas veio lá do Tribunal de Contas a aprovação das contas do prefeito, sem ressalva, sem nada. Eu vou votar só porque eu não gosto dele, né? Que lógica tem isso, né? E aí um determinado vereador, ele falou, eu vou votar favorável. E aí a presidente do partido na época falou, você vai votar contra. E aí ela pegou e levantou lá, ainda levanta e senta, né? Levantou e contra, né? Levantou e olhou para ele assim e falou assim, levanta! E ele levantou. Então, poxa vida, né? Se eu tiver que fazer isso, eu prefiro sair da política. Então, não dá, né? A gente tem autonomia. No Estado, né? Eu tenho uma autonomia muito grande. Quando eu fui candidato a deputado estadual, eu não tinha conhecimento nenhum, assim, com a presidência estadual. Eu acabei sem dinheiro, né? Sem apoio. Na época, fui muito sacaneado por cara que era prefeito na cidade. E mesmo assim, sem nada, eu ainda consegui fazer uma quantidade razoável de votos, né? Que o partido olhou, eu fui o quinto do partido mais votado, né? Tinha acho que 35 candidatos, ou seja, sem dinheiro, sem apoio, sem nada, ainda sacaneado. Fiz 6 mil e poucos votos na época, né? Vou pegar o exemplo aqui, o Raul, né? Que é do Podemos também, que é daqui da região. Ele tinha muito dinheiro, ele fez 11 mil votos. Então, ou seja, eu sem dinheiro nenhum, sem conhecimento, nunca fui candidato a deputado, nunca tinha sido. Trabalhei só na cidade, não tinha condições de sair fora. Eu fiz 5 mil votos na cidade e fiz 1.000 votos fora. Eu fiz voto em 77 cidades, mas pouquinhos votos, né? Votos de amigos, votos de pessoas que eram de Arapongas e mudaram, de repente, parente, esse tipo de voto, né? Então, ou seja, a minha votação foi expressiva, se comparado com outros que tiveram muito dinheiro, né? E aí eu consegui uma valorização muito grande no partido. E hoje eu tenho uma afinidade muito grande com a Cristina, né? Ela pré-candidata ao Senado, eu sou uma das lideranças dela, né? Eu sou uma das lideranças dela, dos organizadores aqui da região. Então, assim, eu tenho muita esperança que ela vai conseguir se eleger senadora, né? E com isso, para mim também, sendo pré-candidato a deputado federal, eu vou ter um aporte muito grande, uma estrutura muito grande. E uma estrutura fiel, não é aquela coisa de apadrinhar por apadrinhar, não é só recurso, né? É realmente ter uma estrutura do partido. E graças a Deus, respondendo a sua pergunta, né, mais propriamente,
eu tenho essa facilidade, eu tenho essa autonomia dentro do partido, para decidir coisas na cidade e também para fazer essa ligação com o Estado. E até com o Nacional, assim, com a Renata Abreu, que é uma pessoa espetacular, né? Cristina Grêmio, para quem perdeu ou quem não assistiu, se quiser, vou deixar o link na descrição aí. Esteve aqui no nosso programa semana passada, na verdade foi gravado no sábado, a gente passou durante a semana aí. Pessoa fantástica, simples de tudo e acessível, né? O que mais me encantou. Além de acessível, Aguinaldo, você vê nela, vê o que ela fala, você vê verdade, né? Sim. Você vê que ela sabe o que ela está fazendo e está visitando o Paraná, como ela disse, sendo vai ser uma senadora municipalista, que visita todas as cidades, vai atrás das demandas e conversa com vereadores e prefeitos, né? Sim. Isso que a gente precisa. E né? vamos falar a verdade, né? Andou o que andou aqui no norte do Paraná, palestrou, foi dormir 2 horas da manhã, acordou, eu imagino que umas 6 horas, 7 horas, estava aqui gravando. E não parecia que tinha tudo aquilo lá de cansaço, né? Vamos falar, porque aturar nós dois aqui. Haroldo deu Estou me superando, 1h30 já quase falando aqui. Bom, então, uma das minhas perguntas, as próximas perguntas, seria sobre o seu futuro político, né? Como estaria isso? Eu já estraguei a surpresa, então. Mas você já adiantou pra gente que vai ser um dos pré-candidatos a deputado federal. Aí, vou fazer a última pergunta pra gente entrar na nossa parte final. Como podemos estar nisso aqui no Paraná? Tá fazendo base, vai ter candidatos a deputados federais, estaduais? Podemos estar forte para fazer isso? Sim. A Cristina é uma mola propulsora nessa questão, então a Cristina, eu brinco que é onde ela toca vira ouro, né? Então ela é uma pessoa importante. O Denian, por sua vez, né, o nosso deputado estadual, ele também está montando, porque o Podemos, ele estava um pouco esfacelado. Na última eleição, ele esteve um pouco esfacelado. No entanto, que eu fui o 5º mais votado do partido, né? Não porque eu fiz uma votação boa, mas porque a votação dos demais foi muito ruim. Teve candidato a deputado estadual e candidato a deputado federal, eu fui candidato a deputado estadual na época, né? Que fez menos votos que um candidato a vereador. Então não pode um candidato a deputado estadual fazer... Um que fez uma grande votação que era do Podemos foi o Deltan Dallagnol, né? Deltan, sim. Mas também pelo nome. Eu até brinco, e as pessoas brincam não, a gente fala sério. Se eu tivesse sido candidato a deputado federal, era provável que hoje eu estivesse em Brasília. Né? Porque como eu fiz 6 mil votos, eu briguei com um deputado da cidade, o Bazana, que foi vice-prefeito na época que eu era base. Então, ou seja, os meus votos são parecidos com os votos dele. Né? Então eu perdi voto para ele e ele perdeu voto para mim. Segundo, eu disputei com o Thiago Amaral na cidade. Thiago Amaral era o deputado estadual do município de Arapongas. Ele fez 15 mil votos em Arapongas. Né? Porque a máquina toda trabalhou para o Thiago Amaral. O que eu gastei na minha campanha toda, o Thiago Amaral gastava numa noite lá. Né? Então, ou seja, além da influência, além da máquina, além de tudo, ele tinha ainda o poderio financeiro. Né? Eu disputei com o Márcio Nunes, secretário de Estado, que despejou dinheiro para concorrer com o Thiago Amaral na cidade. Tinha um grupo da prefeitura também trabalhando para ele, um grupo de vereadores forte trabalhando para ele. Então eu disputei com 3 candidatos fortíssimos, né? Eu fui o 4º candidato, né? E no município eu perdi só para o Thiago Amaral e para o Bazana. Eu ganhei do Márcio Nunes no município, né? Então, ou seja, com todo esse recurso, eu tive 40 mil reais para uma campanha. Né? Não é nada. Para vereador aqui, tem gente que teve 100. 40 mil. Gastou por volta de $500 mil aí, não foi eleito ainda. E não foi eleito, você imagina, né? Então, assim, se eu tivesse sido candidato a deputado federal, eu ia bater chapa disputar só com o Lupião no município, né? E aí o voto para federal, ele é um voto mais tranquilo. Como o Deltan aconteceu aquele processo, se o Podemos tivesse mais 3 deputados com voto, ele tinha arrastado mais 3 deputados. Mas, infelizmente, eles não atingiram. Né? O Raul só entrou por conta do Deltan ter sido cassado. Senão o Raul não entrava também, porque ele fez uma baixa votação. Né? Então, talvez se eu tivesse sido deputado federal hoje, candidato, eu poderia estar em Brasília hoje. Né? Mas, enfim, Deus escreve as coisas e a gente não adianta questionar, né? Eu devo ir candidato a deputado federal para dobrar, né, com o Denian, que está organizando o estado todo, né, o Podemos no estado todo. A Cristina também tem esse papel importante aí, né, dentro do partido. E agora a gente agora vai ter uma nova provisória estadual, então a gente está só esperando isso para ver como que vai ficar, como que a Cristina vai estar nisso, o Denian e tal, para a gente realmente poder... Né, botar no papel, a princípio eu sou pré-candidato a deputado federal,
né, já pensando numa estrutura muito maior do que eu tive, né, no passado, com uma experiência muito maior. Hoje a gente sabe aonde buscar as parcerias. Eu era só eu sozinho na Câmara, então hoje nós temos 2 do Podemos, mais um vereador que é da oposição também, que tá, então, ou seja, eu era sozinho, hoje eu tenho 3 vereadores, eu e mais 2, né, tendo o vereador mais votado, que é o vereador das redes sociais, né, teve vídeo dele que deu 5 milhões de visualização, né, então ele é um vereador extremamente fiscalizador, né, e então isso com certeza vai contribuir muito, né, para uma campanha, né, então a gente tem uma outra com o pé no chão. Ah, mas um candidato a deputado federal precisa fazer quanto? 50, 60, 70, 40 mil votos, né? A gente sabe que não é fácil. Mas também eu tenho comigo que você entrar na política, eu estou no meu 4º mandato, eu também preciso progredir, né? Eu também, porque senão você começa a virar profissão também. E política não é profissão, é missão, né? Daí você começa a virar profissão. Você não é um político, você não é um vereador, você está. Está, exatamente. Agora tem gente não, que perpetua, né? E aí você começa a ficar não produtivo, né? Então eu acho que assim, já contribuí bastante, já aprendi bastante. Então nessa eleição, né, candidato a deputado, mas não deu certo, não atingiu o número de votos. Mas dependendo da votação, eu também me credencio para a próxima, certamente, ser candidato a prefeito ou a vice lá na cidade de Arapongas. Aí vocês vão me entrevistar lá como candidato a prefeito também. Vamos lá na prefeitura. Eu acho que essa visita vai acontecer até antes. Olha, tomara. Já está aberto. Já sabe como é que é lá. Pronto, vamos lá. Vamos conhecer a Câmara de Vereadores. Mas que é 7 da noite, fica a dica aí para os daqui que falam que não dá, né? Mas enfim. Quando tiver uma votação polêmica lá, eu chamo vocês. Adoramos ver essas coisas. Exatamente. Bom, Haroldo, agora... Peraí, deixa eu... Vai para o final agora, né? Essas torcidas assim vai para os backstage depois, eu corto, tá? Tá bom. 1, 2, 3. Só um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta. Você, quando foi eleito, você participou da eleição. Você tinha, assim, aquela confiança que você ia ganhar? Na primeira eleição? Nessa agora. Para deputado ou para vereador? Para vereador. Para vereador, eu tinha convicção. Na terceira e na quarta, eu tinha convicção. Na primeira, nada. Era um caminho meio assim, né, no escuro. Por quê? Eu era muito conhecido na autoescola, no futebol e tal, beleza. Mas ser conhecido quer dizer que isso vai representar votos? Eu não sabia. Eu entrei no time certinho, porque lembra que eu falei que as pessoas queriam trocar? Então, ou seja, houve uma troca maciça. O nosso partido, o PHS, para você ter uma ideia, o prefeito ele fez 70% dos votos. Nós trabalhávamos na época para eleger um vereador, nós fizemos 4 vereadores. Né? E o prefeito mais votado proporcionalmente do país, no PHS, e o vereador mais votado do país, do PHS, proporcionalmente. Então, ou seja, eu entrei assim, na onda do cometa, né? Eu entrei na cauda do cometa. Eu fiz 889 votos na época, né? Por quê? Porque as pessoas queriam trocar. Como eu era da mesma igreja do padre, né? Então, ou seja, eu acabei aproveitando mais ainda isso, né? As pessoas votaram no Haroldo, porque o Haroldo não era político, mas eles conheciam o Haroldo e o Haroldo estava do lado do padre. Beleza. Então, o segundo mandato eu não tinha certeza de se eu me reelegia. Por quê? Porque eu fui muito na contramão dos outros vereadores. Contramão dá a impressão que a gente é da esquerda, né, e tal, né? Mas eu fui diferente dos outros, né? Eu fui diferente dos outros. Esquerda é só Aguinaldo. Só Eu só sou fã da cor vermelha, tá? Mas não sou. Por isso que eu tô sentado na direita. Na direita, aí, ó. E ele tá quase de vermelho, né? Quase de vermelho. É um caminho, né? Se dá uma apertadinha aqui, ele levanta a bandeirinha do MSP. Meu Deus, quase que eu falei besteira aqui, então. Só sou crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas de resto, sou humorista. Então, assim, eu fui totalmente contra, né? Eu falei que vereador não é para fazer assistencialismo, e muitos fazem assistencialismo. Então, quando a pessoa chegava para pedir uma ajuda, eu falava, o que você precisa? Eu preciso de uma passagem de ônibus para ir para Londrina. Tá, beleza, peraí. Vou pegar o telefone, vou ligar na Secretaria de Assistência Social. Né? Não, mas lá... Não, lá é o local para te atender. Então, eu vou fazer a ponte para você. Eu não vou deixar você sem informação, mas eu vou fazer a ponte. Então, eu fiz totalmente ao contrário dos outros. Eu não sabia se aquelas pessoas que estavam lá fora, que eram os eleitores, se eles iam entender isso de mim. Né? Se eles iam entender. E eles entenderam. Tanto que os outros vereadores que estavam perderam a eleição, faziam assistencialismo, e eu fui o único que fiquei
e eu aumentei 25% a minha votação, né? Então, ou seja, se você fizer uma política séria, uma política honesta, uma política de resultados, que não é assistencialismo, né, você também tem o entendimento da população. Tem gente lúcida lá fora, né? Tem gente lúcida. E aí, na terceira, eu já sabia que eu poderia não aumentar, porque quanto mais tempo você vai passando, você vai desagradando também, né? Você agrada e desagrada. Então, é natural isso, os estudiosos até falam que você perde um pouco de eleitorado, você perde em torno de 30% de eleitorado. Então, você precisa ter essa mescla, né? Você perde e você tem que ganhar. Então, na terceira e na quarta votação, eu tinha certeza que eu entraria, né? Não saberia a quantidade de votos, mas eu entraria já. Mas a primeira e segunda, não. Não sei se eu consegui responder, mas acho que sim, mas eu vou complementar a pergunta. Nessa eleição que você foi eleito agora, certo. Você provavelmente já tinha essa confiança de, igual você disse aí, de que assim vou ser eleito. Você tinha um plano de governo, você tinha algumas ideias que você ou ia continuar ou ia implantar. Nesses primeiros meses, 6 meses aí, já deu para arrancar isso do papel? Como é que está o seu andar daquilo que você tinha planejado? Sim. Eu digo que uma das minhas bandeiras, eu falei que o vereador tem 3, né? Representar, legislar e fiscalizar. A minha maior bandeira, mais operacional que eu tenho, é a bandeira fiscalizatória, né? Então isso, independentemente do mandato, eu faço muito isso, né? Essa legislatura em especial, e respondendo ao Aguinaldo, eu vejo assim, nós melhoramos o nível da nossa Câmara de Vereadores. Então, nós tivemos lá uma mudança de em torno de 45% dos vereadores, né? 45% são novos, e esses novos que vieram são vereadores realmente que estão bem pautados, eles estão bem preocupados assim e como são novos, né? Como são políticos novos, eles estão com toda a força, todo o gás, né? Então, ou seja, está permitindo boas discussões, né? E aí eu consigo assim, mesmo fiscalizando, eu consigo envolver até o pessoal. Para você ter uma ideia, eu propus um projeto que é para regulamentar a fiscalização do vereador, porque alguns vereadores são achincalhados quando chegam no departamento público, né? Então nós estamos fazendo isso. Para mim propor esse projeto, eu preciso de 5 assinaturas. Nós temos 4 na oposição. Então, ou seja, se fosse em outras épocas, eu não conseguiria apresentar esse projeto. Eu peguei um vereador da oposição. Na criação daqueles cargos que eu falei, que criaram vários cargos, nós tivemos vereadores que pediram vista do processo, né? Pediram vista do processo. Nós precisávamos da maioria. A maioria é 8, a maioria é simples, 8 vereadores, né? Nós conseguimos 9 votos para pedir vista do projeto que era para criação de cargos, né? Então vejam só, a gente consegue discutir. Eu tenho colocado alguns projetos, que é esse do vereador, né? Como eu falei, da fiscalização do vereador. Agora, eu coloquei um outro que é da segurança nas escolas, em virtude daqueles ataques que nós tivemos em escolas municipais. Então, está em tramitação. Não sei se vai acontecer algum problema. Na legislatura passada eu tinha apresentado e eles deram um parecer inconstitucional, que eu não poderia gerar custo para o município. Mas o próprio STF tem algum entendimento que quando é de interesse local, o vereador pode sim, né? Então, colocar segurança nas escolas é de interesse local. Mas eles vão lá, pegam um artigo da Constituição e dizem, não, é inconstitucional e pronto. Isso não foi proposto via executivo? Fazer uma sim, aí eu fiz isso, eu propus, foi negado nas comissões, na Comissão de Justiça e de Finanças, foi negado. Fiz uma indicação daí, que é um documento, indicação, e encaminhei para o município. Falei, olha, então agora o senhor tem um projeto na mão. Basta melhorar, se o senhor quiser melhorar, e manda para cá que a gente vai aprovar. Mas infelizmente não veio até hoje, né? Propus agora um outro projeto polêmico, que eu espero que passe agora, né? Que é o projeto dos escapamentos das motos, né? Mas é o que mais tem, é o que mais tem, né? Eu trabalhei na Guarda Municipal e fui diretor de trânsito, então não dá para curtir o randandan, né? Curiosidade, lá tá tendo radar também ou não? Tem radar também, tem radar também. Multa, e o pessoal é bravo com isso, né? Porque daí se confunde muito com a indústria da multa, né? Sabe quantos? Só muda o endereço mesmo. Eles têm, hoje lá tem 14 pontos de radares. Que beleza, estamos em 79. 14. Avanço de sinal, né? Lá tem um avanço de sinal, não é radar de velocidade, são avanços de sinal. 14, né? Que pega pra caramba.
Hoje diminuiu um pouco porque o pessoal está esperto, né? Mas mesmo assim ainda tem muita multa. Agora, eles estão fazendo um outro projeto que é interessantíssimo, sou extremamente favorável, que é o projeto Muralha. Hoje, a maioria dos municípios tem esse projeto, que é um projeto nacional, né? Que são câmeras de monitoramento nas entradas principais da cidade. Não sei se vocês viram uma ação da polícia agora na rodovia, na 369, esses dias. Polícia de Arapongas, de Rolândia, de Cambé. Sim. Eles pegaram um carro que foi roubado em Curitiba, passou por aqui, estava indo para Arapongas. Por quê? Porque passou em Arapongas. Fez até uma perseguição. Isso, né? helicóptero e tal, né? Ele passou por uma câmara de monitoramento. Essa câmara de monitoramento, ela é interligada a uma central da Guarda Municipal de Arapongas. Né? Quando vocês forem lá, eu vou apresentar o CCO lá, que é chamado, que é a Central de Controle e Operação. Ela é ligada lá. Quando passa o carro que tem um alerta de furto, roubo, alguma coisa, ele dá um alerta lá na central. E aí, em qualquer câmara, e aí a cidade toda está fechada com essas câmeras. Então ele passou na câmara A. Quando ele passar na câmara B, vai apitar. Então ele sabe o destino que esse veículo está seguindo. E aí a viatura é inteligência. Então aí é muito legal. Então quando você coloca esse avanço de sinal, que também tem esse sistema, que eu não me lembro agora, OCP, alguma coisa assim, que é um sistema inteligente, quando ele passa o sinal, ele vai levar a multa, mas também, se ele tiver um alerta de furto, de roubo, de alguma coisa, ele também acusa lá. Então legal. Né, o cidadão se conscientiza, né, que aquilo ali tem avanço sinal, que você não pode avançar o sinal vermelho. O sinal já é para parar mesmo, né, já é para parar mesmo. E aí, em contrapartida, ainda tem esse dispositivo. Então, isso é legal. Agora, tem muitos radares que aí é a indústria da multa mesmo, e a gente sabe como funciona. É para arrecadar, né? Pra arrecadar. Exatamente. Aqui a arrecadação é grande, você já imagina. Perguntei isso porque a gente vê assim, alguns candidatos que demoram muito para começar a atividade. Porque não tem algumas figuras aí que a gente parece que nem tá na Câmara ainda, mas eu tô acompanhando a Câmara, eu tô gostando. Eu tô vendo, tô percebendo. Nunca tinha ido e agora, né? Mas é legal saber que do que você tinha em mente, você continuou e tá fazendo aí os projetos que são válidos. Acho que essa galera do Randandan aí tem que... Se bem que o Santão aqui de Londrina deixou utilidade boa para esses caras. É pra avisar o talarico lá, o Ricardão, que ele tá chegando. Tá chegando, né? É pra isso, Mas fico feliz do seu posicionamento, de como você vem conduzindo aí o seu estar vereador, né, na cidade. Sim. E é isso. Já montei? Bom, Rinaldo, vamos então... Senão eu já ia puxar o final aqui, eu sei que começa. Vai lá. Bom, Haroldo, acho que você acompanhou o Dia da Cristina aqui, né? Claro. Como esse final, desde o início do nosso projeto, a gente tem algumas perguntas padrões, tá? No início eram 3, nas eleições se tornaram 4, aí em 2025 a gente reformulou. Porém, quem abre essas perguntas padrões é Aguinaldo Nascimento. Vou fazer uma pergunta para você, que foi eu que criei, mas ele se apossou dela. O senhor é advogado, né? Também. Você é advogado. Também. Vou acessar você, porque há controvérsias nesse aqui. Depois eu deixo o cartão, Vou utilizar seu serviço. Haroldo, a minha pergunta, assim, que é do programa, deixar bem claro aqui, ela é bem fácil, bem simples e bem direta, tá? Só que a gente vai ter que mudar, né? Porque a gente sempre faz aqui para Londrina, não é verdade? Não, mas a... Exato, mas eu acho que A ele minha vai vai falar, ser... eu sei, eu acho que ele vai falar algumas coisas que talvez a gente vai ter que explicar aqui em seja, né? Vamos lá. Haroldo, você tem um político de estimação? Não. Uma pessoa que você gosta. Já acabou, então, mas vamos puxar de novo, só para cortar. Haroldo, você tem um político de estimação? Não. Não? Eu não tenho assim, pela concepção da pergunta que você fez, né? O político de estimação. Eu tenho vários políticos que eu uso como referência, né? Como referência. Mas o político de estimação, de idolatrar aquele e tal, esse eu não tenho, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, eu não sou do grupo político do governador do estado, mas eu vejo coisas positivas no governador do estado. Então, o porquê eu não copiar isso, eu não ter como parâmetro ele? Né? O Bolsonaro, né? Que o Jean não gosta dele, né? O Bolsonaro. Tem várias coisas do Bolsonaro que eu gosto, né? Então, o estilo, o jeito e tal. Né? Então, eu tento fazer assim. E uma coisa importante, eu tenho um viés, né, voltado à direita, né? Eu sou mais voltado à direita e tal. Mas eu tenho amigos, né, e isso não quer dizer que eu estou em cima do muro, mas eu tenho amigos em todos os partidos. Por quê? Porque eu olho muito pessoas.
pessoas, né? Então eu tenho amigo que é de esquerda, que a gente discute, que a gente dialoga e tal, que eu consigo. Não, nem todos, nem todos, nem todos, né? Tem uns, eu perdi amizade com um monte, né? Eu perdi amizade com um monte que não era amigo, né? Não era amigo, então, porque não dá para discutir. Não dá. Agora, tem gente que tem condições de você dialogar. Então, por quê? Porque é a pessoa, né? Assim como tem gente da direita também que é idiota também, que é difícil da gente discutir com eles. Mas eu olho muito isso, eu olho muito a pessoa e não o partido, né? Então eu não tenho um político, assim, falar, ó, esse político e tal. A Cristina não é, ela tá entrando agora nesse ramo político, mas é uma pessoa que eu admiro, eu conheço ela não há muito tempo, mas conheço ela da parte do jornalismo, mas é uma pessoa inteligente, é uma pessoa, né, sensata, é uma pessoa que ela consegue sair, ela deu um banho lá em Maringá, se eu não me engano, na Jovem Pan, que tem um programa lá que tem um chileno, o pessoal é nível nacional esse programa, os caras são polêmicos, e a maioria de esquerda. Eles colocaram ela na parede, ou tentaram colocar ela na parede de uma tal maneira, mas ela é tão inteligente que ela acabou com os caras, de forma diplomática, né? Então, uma pessoa dessa é uma referência para mim, né? Tomara que ela seja uma política que eu possa idolatrá-la, né? Tomara que ela seja isso. Então eu vejo muito isso, eu não tenho um político de estimação, eu espelho em vários e aí eu pego o que é de bom de cada um desses e eu tento usar para mim. Eu esperava ouvir um nome, mas enfim, vou guardar para mim. Não tem. Mas é legal saber que a grande maioria das pessoas que a gente pergunta, a grande maioria, todas elas não tem uma pessoa assim de estimação. Um ou outro que vem aqui e fala assim, esse aqui realmente, esse aqui foi minha base, não é verdade? Sim. Isso é bom e tá certo, claro. Não tá errado. Claro. Eu acho interessante essa fala do Haroldo, que é o que eu costumo usar para mim, né? Que não é a defesa de pessoas em si, mas a defesa de ideias. Você defender ideias que são próximas a você. Claro. Isso sim é a política. Não você idolatrar alguém, votar nesse cara independente de tudo. Não. Vou colocar, a gente criou essa pergunta, tá? O intuito foi desse mesmo, de ouvir que as pessoas não têm esse político de estimação, mas sim de referência, pessoas que elas vão seguir, porque fazem um bom trabalho e é um grande exemplo. Claro. Mas não estimação de você idolatrar pro resto da vida, né? E posso só complementar, acho que em cima disso é interessante também isso aí, talvez as pessoas que falam que não têm um político de estimação, porque eles não tiveram ali um padrinho político, né? Então eu venho de uma família pobre, né? Uma família sem escolaridade, meu pai trabalhou numa fábrica de móveis a vida toda, sem escolaridade, minha mãe do lar, empregada doméstica, então é uma família que não é abastada financeiramente. Eu acabei entrando, né, eu sou o único que não é normal na família que entrou na política, né? Esse é um ponto que eu sempre acho. O cara que gosta muito de política, ele não é normal. Não é muito normal. Não é normal. Não dá pra entender. Você não tem muita vida, né? Minha mulher tá ali, ela fala por mim, né? Então, assim... Aliás, você não tá com muito camarão, não. Você sabe o que aconteceu aqui hoje, aí você concordou. A cara dela fora do ar ali não é muito boa, né? Então, assim, talvez por isso, né? Quando eu procurei alguns políticos que eu achava, assim, que seria a minha referência, que eu falava assim, eu vou ser candidato, o que aconteceu? Eles acabaram tentando tirar da minha cabeça de ser político. Por quê? Porque eles queriam me usar como cabos eleitorais, né? Então eles não queriam incentivar. Eu já faço totalmente ao contrário. Todo mundo que chega em mim e fala assim, olha, eu quero ser candidato, vem cá, vamos te ensinar aqui. Então eu acho que talvez por isso eu não tenho aquele padrinho político, eu não tenho esse personagem. Né? Já que você falou, esse cidadão tem perfil político? Tem, eu acho que tem. Converse com ele. É mais um. Converse com ele há pouco tempo. É mais um que está falando, Jovem. Você está perdendo tempo, você não é candidato ainda, Como ele falou assim, a gente precisa de políticos qualificados. Eu preciso dessa qualificação para um dia eu entrar e representar as pessoas. Então, calma. Mas você está buscando isso. Ter visualização e reprodução, já dá para você. É melhor que o outro, que nem saiu que votou nele, né? Bom, continuando aqui, as perguntas padrões. A minha segunda também ela é bem simples, tá? Em 2018 e 2022, a Rede Globo lançou o Brasil que eu quero. O pessoal ia lá, fazia um vídeo, falava um Brasil que eles queriam, um Brasil que eles desejavam. A gente traz aqui para nossa realidade, né, Aguinaldo, Londrina. Porém, desde o programa passado, a gente está ampliando um pouquinho isso, né? Sim. Com Curitiba e agora Arapongas. Então eu quero saber de você, Haroldo, hoje, qual que é a Arapongas que você quer, qual que é a Arapongas que você espera?
Eu quero um Arapongas que tenha menos políticos e mais gestores. E isso serve para Arapongas e serve para qualquer cidade do país. E eu posso responder a sua pergunta exemplificando, né, se vocês me permitirem. Há muito tempo atrás, eu ministrei aulas no curso de formação de instrutor de trânsito aqui na cidade de Londrina. E na oportunidade, eu conversei com uma pessoa que tinha sido gerente, né, do shopping Catuaí aqui em Londrina. E depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Gerente do shopping Catuaí. E aí eles comentavam na época, prefeito de Londrina e de Arapongas, né, dessa região, comentavam em fazer uma interligação asfáltica, uma estrada que sai aqui do Patrimônio Regina, ali, que sai em Arapongas, passa lá no Bule e tal, e sai em Arapongas, né? Em asfaltar. Uma cidade bonita, um local bonito e tudo, né? De interligar, asfaltar. E aí eu lembro que esse gerente, né, conversando lá, foram conversar com prefeitos, com deputados, e eles disseram assim, não, porque o Catuaí tinha interesse nisso. O Catuaí tinha interesse por quê? Porque está perto do Catuaí, então o asfalto, gente da área rural e tal, ia ter além da rodovia, ia ter um fluxo maior. Não se falava em pedágios na época. Olha, quando foi inaugurado o Catuaí, né? E aí diz que foram colocar na pauta, falou, não, nós temos um projeto muito melhor para a nossa região. Nós temos um projeto muito melhor. Alguns anos depois, o que surgiu? O pedágio no Paraná, né? O pedágio no Paraná tem uma praça de pedágio no município de Arapongas, né? Então, ou seja, cerceou muito a vinda do povo de Arapongas para Londrina, né? Assim como cerceou de Rolândia, de Cambé e para Arapongas, né? Fazer algumas atividades, trabalhar e tal. Então veja como o político ele foi meticuloso ali, ele foi desonesto com a cidade, né? Ele foi desonesto com a cidade. Por quê? Porque ele já pensou lá na frente, não vamos fazer isso. Se faz o asfalto, você cria uma rota alternativa que vai impedir o lucro do pedágio, né? Então, o que eu quero para Arapongas é isso, que nós tenhamos... mas você está legislando, está dando um tiro no próprio... mas você é político, sim, mas eu procuro ser gestor. Eu procuro ser gestor, eu procuro estudar sobre gestão, sobre políticas públicas para fazer o melhor para a minha cidade. Então, o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para Londrina, para Rolândia, para Cambé, é que tenha mais gestores e menos políticos, né? Porque político muitas vezes faz politicagem. O gestor, ele pensa grande, ele pensa a cidade. Então, nós temos aqui um cinturão extremamente importante. Se a gente falar de região, nós temos uma macro-região gigantesca. São mais de 3 milhões de habitantes entre Londrina e Maringá. Olha só, nós temos a segunda maior cidade do estado, a maior do interior. Nós temos Maringá, que é uma das cidades melhores para se viver do país. Nós temos Apucarana, que é a cidade do boné. Nós temos Arapongas, que é a cidade dos móveis. Né? Nós temos Rolândia, com a sua colonização alemã, com a sua importância. Cambé também, com a mão de obra para Londrina. Então, olha isso. E descobrimos essa semana que Açaí é a 7ª cidade mais inteligente do mundo. Do mundo. Colonização japonesa. Né? Então, olha quanta riqueza nós temos nesses municípios. Né? Então, se nós tivermos bons gestores, essa semana, inclusive, o Thiago Amaral e o Rafael Cita, prefeito de Arapongas, estiveram juntos. Por isso que eu lembrei da situação, porque remete lá na questão do Catuaí. Eles estão pensando novamente em fazer uma estrada e tal. Tomara que não seja impedido por uma nova concessão de pedágio. Né? Uma nova concessão de pedágio. Porque se fizer o asfalto, barra o pedágio. Né? E aí, será que vai prosperar isso aí? Tomara que prospere. Né? Então, assim, se você tiver gestor, você vai ter uma cidade inteligente, né? E aí você falou de Açaí, cidade inteligente, cidade sustentável, né? Cidade sustentável, cidade, sabe? É tudo. A gente precisa priorizar essas políticas públicas. Então a gente precisa disso. Essa é a cidade que eu quero. Essa é a cidade que eu quero. Satisfeito, Aguinaldo? Estou satisfeito por você. Satisfeitíssimo. E que venham essas estradas aí. Tomara que venha, né? Tomara que venha. Haroldo, bom, infelizmente nós está chegando no final, né? O programa foi bem muito curtinho, bom, apesar aí das intempéries que a gente teve aí, mas ele vai pro ar, foi desagrado de alguns aí, mas enfim. E nesse momento final, todo podcast, os caras falam que tem, né? Considerações finais. Aqui a gente já enjoou disso e a gente fala que esse final é o momento do nosso convidado. Então, esse final aqui, você pode olhar para a câmera ali, dar o seu recado, agradecer, falar o que você quiser. É o podcast do Haroldo. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, você, Aguinaldo, você, Jean,
pela oportunidade, né, de me convidar, de vir de Arapongas aqui, falar um pouquinho sobre a minha história, sobre essa trajetória política, né, conversar com os seus internautas aí, trazer um pouquinho dessa vivência, né, e aproveitando esse gancho, então, já que nós falamos muito dessa função do vereador, fazer com que as pessoas que nos assistem, certamente as pessoas que estão assistindo são pessoas que gostam de política, né, que estão assistindo esse programa. Então, e que de repente que tenha um desejo de ser candidato, né, alimente esse desejo, né, alimente esse desejo e assim, se prepare para isso, né, se prepare. E não pense, né, se alguém, porque quando eu fui procurar uma determinada pessoa lá, que era vereador, ela disse assim, você tem dinheiro? Não, não tenho. Você tem padrinho político? Não, não tem. Você tem conhecimento político? Não, não tem. Então esquece, vem me ajudar aqui, né? Então, se você tem esse desejo de ser candidato, não é o dinheiro o mais importante, né? Não é o padrinho político o mais importante. O importante é você ter conhecimento, é você fazer networking, é você estar, né, com ideias ali para a sua população. Então, você que tem o desejo, se prepare para isso, né, se qualifique para isso, converse com suas bases, né, pense já em alguma coisa, né? A gente vê muitos candidatos que eles têm algumas bandeiras, né? Então, alguma bandeira social, alguma coisa, mas não é só para a época política, é alguma coisa que você possa se engajar e realmente seja interessante para a população durante todo um período, não só na época eleitoral. Mas qualquer um, o sol nasceu para todos, né? Então qualquer um que tem esse desejo, ele pode fazer isso. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou um exemplo vivo porque eu entrei, a minha primeira eleição, para vocês terem uma ideia, eu gastei 5 mil reais. 5 mil, perto de alguns candidatos que gastam 500 mil e não conseguem se eleger. Um candidato com 5 mil, que fez 889 votos, foi eleito na primeira eleição, e as outras foram assim, 6 mil, 7 mil, 10 mil. Né? Então foi o máximo que eu gastei, foi 10 mil. Campanhas enxutas. Por quê? É campanha de tete a tete, é campanha de comprometimento e confiança das pessoas. A gente precisa fazer isso, né? Quando eu volto a falar novamente da Cristina, a Cristina não precisa de dinheiro, né? Ela precisa de espaço, ela precisa de oportunidade. Por quê? Porque o que ela fala realmente a gente sente, né, a verdade nela. Então o que a gente precisa ter, o que o candidato precisa ter é isso, né? É verdade, é saber dialogar, é saber levar isso para a população. Que aí com certeza você vai ser um bom candidato e, se eleito, vai ser um bom vereador. É isso que a gente espera. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né, nesse podcast. Foi muito legal, foi extremamente útil aí. Espero que o seu público goste desse bate-papo. Obrigado. Muito obrigado aí pela presença. Já vão ter suas considerações finais ou o momento do podcast? Agora é meu, então estou honrado. Aproveita que eu vou te bloquear, tá? Bom, primeiramente agradecer você, Haroldo, de ter aceitado o convite, né? Quando eu fiz o contato com você, a gente fez o contato aqui depois da entrevista da Cristina. Sim. Você já passou seu telefone pra gente, a gente entrou em contato, conseguimos agendar, né? Então, isso mostra que a política, ela une forças, ela une pessoas, né? E durante esses 90 e poucos episódios aqui do podcast Ponto de Vista, eu costumo falar uma frase que acho que vai ser até uma frase de campanha, se eu puder usar. Ninguém representa melhor suas ideias do que você mesmo. Então você tem que ir para frente. Não precisa você ser um candidato de fato, né, Aguinaldo? Mas você fazer um trabalho na sua comunidade, fazer trabalhos como esse, você já está ajudando a política da sua cidade, do seu estado. Porém, você precisa participar. Enquanto isso, vote em pessoas que te representam e que sejam qualificadas. Ficou muito claro aqui que o Haroldo é uma pessoa qualificada e busca pessoas qualificadas dentro da política, né? Hoje um presidente partidário. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? A gente até espera que tenha mais Haroldos aqui em Londrina, né? Né, Aguinaldo? Então, foi muito bom esse bate-papo com você e portas abertas para voltar, tá? Agradeço. Faço minhas palavras do Jean, muito obrigado realmente, porque a gente sabe que daqui a Arapongas é um pouquinho longe, né? Então, nossa primeira vez com algum membro de Arapongas, e a gente talvez quer que mais pessoas venham de lá, sintam-se à vontade. Mas agora o nível ficou muito alto, né? Exatamente, já viram aqui, pega o que ele falou, se for indireta você traz também, tá? Mas a gente também quer que a gente possa também ter acesso a Arapongas. Então fica aqui já o meu autoconvite, o nosso autoconvite, de algum dia acompanhar uma sessão da Câmara, ou talvez conhecer o
espaço municipal lá Claro. durante o dia. Será um prazer poder recebê-los. Vamos agendar isso, vamos fazer um material lá. Fica legal, Com né? certeza. Com certeza. Até para a gente saber a diferença estrutural, Sim. organizacional. Vocês viram aqui, o vereador ganha menos, tem menos assessores, tem um volume menor, mas tem randandan, tem multa, tem tudo igual que a gente tem. Mas tem algumas diferencinhas que é legal a gente mostrar. A gente pontuar, né? Exatamente. Claro. Então fica aqui um alto convite, né? Você está convidado. No mais, agradecer a sua presença aqui, realmente, tá? Foi um prazer gigantesco. A gente conheceu você na visita da Cristina. Torcemos aí por um sucesso no seu mandato de vereador e na sua campanha, tá? Saiba. E está convidado quando for candidato aqui para vir aqui. Espero que venha antes até, para você já trazer alguma coisa nova. Aquele projeto eu fiz, posso me mostrar? Deu certo, Está né? à vontade. Claro. A gente está aí para isso também, tá? Perfeito. Apesar da distância, a gente, igual você frisou aí algumas vezes, a gente é uma região metropolitana Claro. que tem mais de 3 milhões de habitantes, não é verdade? Então a gente tem que se unir. Sim, O que exatamente. funciona lá em Arapongas, tomara que sirva de exemplo para os nossos vereadores, o prefeito, ou para qualquer pessoa que está aqui. Use de exemplo, às vezes não precisa nem ser um político. Viu alguma situação que funciona na cidade, vai aplicar na sua própria comunidade, não é verdade? Perfeito. E o que não servir lá também, deixa para eles, mas dá um alerta. Ó, isso aqui não está legal, dá uma revisada. Isso é interessante, né? Exatamente. Essa é a política. É isso aí. No mais, o que eu sempre digo para vocês, fiquem com Deus, fiquem sempre são, salvos, seguro e junto dos seus. Até quinta-feira.